dia, boa tarde, boa noite, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Este é o de número 4, onde nós também chamamos de desabafos, onde nós vamos falar tudo que está engasgado aqui no fundo da nossa garganta sobre o que nos incomoda nos quadrinhos. Eu sou a Tamires e comigo está a minha companheira de Bolsa Nerd, Débora. Oi, gente. E nossos convidados, Alessandra. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou a Alessandra Quirino, do canal Só a Ler, do YouTube, e é um prazer estar aqui com vocês. E Diego? Oi, pessoal, eu sou o Diego e eu tenho um site chamado gaynerdbrasil.com e escrevo review de série de super-heróis para o sériemaníacos.tv. Muito bem, e hoje, como vocês sabem, é o nosso podcast dos desabafos. Nós vamos liberar tudo que está entalado em nossas gargantas sobre personagens, editoriais e coisas que nos incomodam nesse mundo que a gente ama tanto, que é o mundo dos quadrinhos. Débora, você gostaria de começar? Bom, sim. Com um dos seus desabafos? Tá, eu acho que a gente pode começar falando cada um que nos incomoda editorialmente, né? Pra, sabe, pegar uma crescente. Eu pensei em muita coisa. E algumas coisas que me incomodam editorialmente. A falta de acessibilidade aos quadrinhos, especialmente pra gente aqui no Brasil, especialmente quadrinhos nacionais. É difícil de encontrar, eu procuro e são poucos que eu vejo nas bancas, nas livrarias, e quando eu vejo é muito caro. Os quadrinhos mesmo americanos, porque como tem um monopólio de publicação, especialmente Marvel e DC, que são da Panini, então muitos quadrinhos que eu queria que viessem pra cá não vêm. Quando vêm, os preços às vezes são muito caros também. E eles também são muito limitados, especialmente em questão de descer os quadrinhos do Batman. É Batman. E outros personagens que eu gostaria de ter, a versão física, não tem. Eu também não gosto editorialmente, deixa eu ver. Isso vai mais, assim, pra questão de quadrinhos da Marvel e da DC, né? Eu não gosto quando eles colocam revistas interligadas. Eu não gosto disso. Eu gosto de pegar o meu quadrinho e ler ele em paz, feliz. Eu não gosto de começar a ler o gibi do Batman, aí pra continuar tem que ir pro Dora Noturna, aí depois vai pro da Batgirl, aí depois vai pro dos Titãs, e depois... Eu não gosto disso. Agora tem menos, mas nos quadrinhos dos anos 90 tem demais isso. Você não podia só ler o seu gibi, você tinha que ler uns 30 gibis pra poder acompanhar a história. Eu achava isso muito chato, muito chato. E eu acho que é mais isso, editorialmente, que me incomoda, porque reboot, retcons, coisas assim acontecem nas editoras grandes, você sempre vê, mas a gente acaba se acostumando. Então, eu vou focar nisso mais, você mesmo. Alguém tem algum comentário que quer fazer? Alguma observação? Eu cheguei a conversar com uma amiga. Eu falei assim, você também que gosta, né? O que te incomoda? Ela falou assim, o preço. Sim. Não é acessível. Você quer... Porque assim, por mais que a gente tenha acessos online que são um pouco mais acessíveis, a gente quer ter aquele cheirinho, sabe? De papel na mão, assim. Você quer folhear aquelas páginas e se sentir ali dentro, quase que tocando, né? A história, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer com o quadrinho online, né? Você não consegue sentir o cheiro das páginas, você não consegue sentir nostalgia e fica complicado, porque o preço vai lá em cima, né? Se você quer comprar uma coisa legal pra deixar, um gibi legal pra você deixar na sua estante, você não consegue ter, porque às vezes aquele título que você quer é extremamente caro. Ou você fica juntando dinheiro igual eu, né? Que fiquei juntando dinheiro um tempo pra poder comprar o Cavaleiro das Trevas. É assim, você precisa se programar para você poder comprar, quando você poderia comprar e ter esse acesso de um modo mais acessível, né? Um preço mais baixo. Eu sei que envolve aí a edição, envolve aí a tradução que você tem que pagar, envolve também as licenças que você tem que ter, mas mesmo assim, eu ainda acho que eles poderiam pensar mais em nós, assim, e colocar um preço mais baixo. É isso que me incomoda. Eu acho que pro formatinho, eu acho o preço até bom, viu? Eu não acho muito caro o formatinho, não. Eu acho que alguns encadernados são muito exagerados. Tipo, você pega Y, Último Homem, esses são caríssimos. Você pagar 60, 70 reais, eu acho pesado mesmo. Mas eu acho que no caso dos formatinhos não chega a ser tão caro, não, porque
A Marvel, por exemplo, tem lá, eu acho que são 99, né, cada edição, convertendo aí, a que compra por R$8, R$9, mas os encadernados, e principalmente os lançados pela Devir, são pesados. Nesse caso eu concordo. Eu acho que quem vai começar a ler, né, vai optar por um encadernado, por uma coleção, pode ser um paperback, enfim, o que reúna uma saga inteira, né, é mais fácil de ler, e aí nesse caso não é bem convidativo mesmo, não. Mas Sim, o grande problema aqui é o monopólio, né? A gente nunca vai ter um preço competitivo. Por exemplo, a DC com Rebirth abaixou bastante o preço. Mas aqui, como a gente não tem essa competição, é sempre a Panini, agora que tá vindo, tem Devir, tem outras, mesmo assim eu não acho que seja competição de verdade para abaixar o preço. E acho que quadrinhos para nós brasileiros ainda é um nicho muito fechado. Eu não sei se as vendas até permitem outras editoras daqui tentarem, né, quem sabe romper esse monopólio. Eu não vejo a Panini abrindo mão também dessa bocada. Eu também não. Mas eu acho assim que no caso do formatinho Marvel e DC, eu acho o preço até bom. Os encadernados aí a galera já viaja muito, principalmente essas coleções da Marvel Deluxe, e eles relançam muito, né? É uma das coisas, editorialmente falando, no mercado brasileiro que eu detesto. Você tem milhares de coleções e você vê lá, tem Guerra Civil no Marvel Deluxe que você paga R$50, R$60. Tem Guerra Civil na Salvat capa preta, tem Guerra Civil numa edição comemorativa, e são as mesmas versões, o mesmo material, um tá sendo vendido por R$80, outro por 50, por 40, e eu acho isso muito desonesto. Sim, e eu sinto muito isso, como você tinha comentado, com quadrinhos nacionais, sabe? Porque eu busco para poder valorizar o artista nacional, o escritor, e são muito caros os quadrinhos. Quando eu encontro, são muito caros os quadrinhos nacionais, especialmente projetos autorais, né? E é chato porque, eu vi um quadrinho que ele estava contando uma história da ditadura brasileira e eu me interessei muito, aliás, aquela história. E eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. E era uma edição pequena, acho que não tinha 30 páginas, 40 páginas. Então eu achei o preço bem salgado, então eu escolhi por não comprar. E então eu acho que, pode falar. Eu quero agir como advogado do diabo aqui. Porque nesse caso, porque aqui no Brasil, o mercado editorial de quadrinhos é muito fechado. É Panini, acabou. E eu entendo por que alguns quadrinhos independentes são mais caros. Porque na maioria das vezes, ou são editoras pequenas, ou o cara paga o próprio bolso para poder se publicar. Não, eu entendo. Eu entendo porque é caro. Eu entendo que é porque está pagando o preço da publicação. Eu só acho que é uma pena a falta de incentivo aos quadrinhos nacionais e que encarecem eles. Se tivesse se as editoras maiores abraçassem, poderia dar mais acessibilidade, né? Eu acho que, assim, o que está faltando muito no mercado editorial aqui nacional, de produção nacional, é união. A galera é um pouco desunida. Então você vê lá, tem uma editorazinha ali, pequenininha, que contrata alguns artistas, alguns autores, aí eles criam uma outra pequenininha. Eu acho que seria muito mais interessante se existisse uma união, como tem lá fora, temos a Image, né? Se alguns autores se juntassem aí, tem muito autor e artista brasileiro que tá na Marvel, na DC lá fora, que tá sendo reconhecido, elogiado. Seria bacana se essas pessoas voltassem os olhos aqui pro Brasil e pensassem numa coisa mais organizada, criar uma editora própria, e com certeza respaldo do público eles teriam, né? E ajudaria muito os autores menores, que têm poucos fãs, ou que basicamente sobrevivem de vaquinha online, né? Mas esse nem é o que eu não... Eu só embarquei no assunto, roubei o assunto dos outros. Esse nem é o que me incomoda mais. Não, mas a gente tá aqui pra discutir, pra agregar e tal. O meu grande problema com o mercado editorial lá fora, Marvel e DC, é uma galera que não entende o público que tem, não entende o século que nós estamos. Você ainda vê, a gente tem acesso só aos números de revistas em quadrinhos que são enviadas para as comic shops.
Você não... Parece que a galera não contabiliza ou não se preocupa em contabilizar a venda de encadernados na hora de pensar no cancelamento. Parece que eles não pensam no mercado digital, que está crescendo muito. Eu compro muita coisa digital na Comixology, porque demora muito para vir para cá, às vezes não vem para cá, e eu prefiro comprar e ajudar principalmente esses números menores, que são mais editoriais, do que simplesmente ir lá e baixar ilegalmente. Só que não é algo que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo que entende, e não é todo mundo que tem lá seu cartãozinho internacional, que vai poder pagar um pouco mais caro, uma taxa. E eu fico muito preocupado porque nós tivemos, por exemplo, Mockingbird na Marvel, que foi um número que foi muito vendido nas versões encadernadas e que tinha uma quantidade muito grande de fãs e de pessoas que compravam digitalmente. O mercado dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, para quem acompanha histórias em quadrinhos, não é muito receptivo para mulher, não é muito receptivo para gays. E esses nichos específicos de comic shop terminam por afastar essa parcela de consumidores. Então o que acontece muito? A galera compra muito online, compra muito por aplicativo, compra muito encadernado, não é um pessoal que está lá acostumado a ficar lendo toda semana e ficar esperando o número uma vez por mês e espera fechar. E o mercado editorial às vezes parece que despreza completamente essa parcela, que é muito importante, muito significativa. Mockingbird figurou entre as mais vendidas na lista da Amazon, e tinham muitas pessoas que falavam que compravam digital, e aí você ia ver a venda para as comic shops, que são, na sua grande maioria, homens que não estão preocupados com esses números, que são as pessoas que utilizam o discurso de que a diversidade não é atraente, e essas outras baboseiras, acabam não comprando esses números, eles não conseguem ser divulgados. A Marvel também parece que não se preocupa, e eles não se importam com os outros mercados, e para mim esse é o grande problema do mercado editorial hoje, é não ter se adaptado ainda às outras plataformas e não saberem o que fazer com essas outras plataformas. Quando falou do preço e também mencionou plataforma digital, eu acho que aí entra também um pouco da minha reclamação, apesar de eu ser um pouco diferente da Débora e da Tamires, que gostam de pegar, né, o gibi e tal, que não são tão assim pro digital, né? No meu caso, eu gosto muito mais do digital do que o físico. Eu prefiro comprar livro, gibi, tudo digital. Prefiro ter tudo no celular, no aplicativo. Eu acho mais fácil e mais prático pra mim. Eu gosto disso. Só que aí eu vejo que, como o Diego falou, não tem um interesse. É como se não tivesse um interesse disso, de facilitar o processo para os consumidores desse meio. Não tem uma facilidade para eu conseguir comprar. Para eu comprar, eu tenho que pedir cartão de crédito do meu pai, tem que fazer e acontecer um negócio difícil. E até o próprio preço do digital, eu acredito que poderia ser bem mais barato do que o físico. E não acontece isso. Sim, já que não tem o preço da edição, da impressão, né? Poderia. Você pega na Amazon ali, que eles vendem os digitais pro Kindle, pro aplicativo do Kindle, e às vezes o digital tá até mais caro do que a cópia física. Pois é um negócio absurdo. Fora que quando a Amazon comprou a Comixology, né? E a Comixology agora ela faz parte do grupo do Google, eles retiraram as compras dentro do aplicativo dos usuários de iOS. Então quem tem um iPhone, quem tem um iPad, não consegue comprar dentro do aplicativo. Tem que ir para o computador para poder finalizar a compra. Olha que absurdo. Porque, na verdade, você tem aí uma questão de mercado, né? Como a Google está associada ao Android, você acaba se ferrando por causa disso. E são números bons, que tem discursos bons, tem como Mockingbird, tinha Patsy Walker também da Marvel, que tem uma fanbase bem grande, mas que não é contabilizada, e aí é cancelado. Por quê? Porque o cara que tá lá na Comic Shop, eu até entendo o cara que tá na Comic Shop, porque ele vive da venda, ele compra essas histórias em quadrinhos. Se ele não vender, ele tem prejuízo. Então o cara vai se aliar ali à história em quadrinhos que tá saindo filme no cinema, vai se aliar ao que ele já sabe que vende, ele vai só colocar Batman, Superman e os números de filmes que Guardiões da Galáxia.
eu entendo, de certa forma eu entendo. Se eu tivesse um negócio, eu pensaria também por esse lado. Mas aí tá o erro, né? Não contabilizar essas outras plataformas, que também são consumidores. Sim, e isso é importante, né? É que eu acho que, querendo ou não, o dono da Comic Shop, ele é primeiramente um leitor. E é um leitor antigo também. Então ele vai fazer mais propaganda, ele vai oferecer mais do que ele gosta. Entende? Se ele acha que se ele rejeitar o título, ele vai comprar menos e ele também vai oferecer menos pro público dele. Querendo ou não, ele é a maioria silenciosa, né? Quadrinhos, é a massa. Então eu vejo que as editoras Marvel e DC buscam agradar esses lojistas e ignoram que muita gente vai por outras áreas. Eu conheço muita gente que gosta de ler quadrinhos e não são só homens brancos, entende? Eu conheço muitas mulheres que gostam de ler quadrinhos, conheço LGBT, entende? Crianças que têm interesse e que têm interesse por ler coisas novas, por ler coisas diferentes fora do padrão Batman, Superman, Homem-Aranha, Capitão América e não tem acesso porque ou a revista é cancelada ou tá muito cara. No Brasil nem chega. Eu quero muito que venha a Batgirl de Buenos Aires aqui para o Brasil, o encadernado, e eu duvido que vai chegar algum dia, não tem nem perspectiva, porque justamente como vocês falaram, porque não é a falta de ler esse novo público, né? De ver a comunidade que a gente vive hoje em dia. E assim, chega a ser um absurdo, porque eu passei por uma experiência assim, igual o Diego falou, que eles trazem aquele quadrinho que pode fazer sucesso porque está tendo um filme ou alguma coisa assim. Eu comprei o Ghost in the Shell, muito barato, porque estava perto da estreia do filme, porque simplesmente eles conseguiram divulgar e aí você consegue ter acesso a isso quando normalmente ele estaria escondido lá no fundinho, sabe? Aí apareceu o filme, pronto, agora todo mundo quer ler, então é nessa oportunidade que você consegue adquirir com mais facilidade. E eu acho isso errado, né? Poxa, se você tem um público que você pode agradar, por que você deixa tudo escondido? E aí só quando tá perto do lançamento de um filme você vai divulgar. Eu acho isso, assim, é um golpe de marketing, a gente sabe que eles estão usando disso, mas é bem triste você saber que você só pode, né, ter acesso porque eles fazem uma promoção relâmpago só porque eles sabem que vai vender mais. E depois culpam, e depois falam que o leitor não tá se adaptando à diversidade. Cara, o problema não é o leitor, o problema é que não existe essa abertura para as pessoas conhecerem esses outros personagens. Se você não pega um super-herói, uma super-heroína que tem aí um impacto muito grande na mídia, como uma Kamala Khan, ou então Thor, que não precisa de muita divulgação, né, que é um nome forte, você não tem acesso, você não vê, você não encontra, porque o pessoal não dá uma chance. E a Marvel e a DC parece que fazem pouco caso, sabe? Fica aquele... Pelo menos a gente tem, e depois a gente cancela porque não deu certo, e aí a culpa das vendas terem caído é porque o público não se adaptou à diversidade. Não existiu espaço para o público se adaptar a nada porque o material não estava disponível. Sim, e eu penso assim, como vocês estavam falando antes, o dono da Comic Shop, ele vê o leitor que vai lá comprar o quadrinho. Eles não vêm aqui, não vão até a loja comprar. O que às vezes quero encadernado sair, porque eu particularmente prefiro encadernado, porque é mais econômico, é mais compacto e tudo mais. Eles não vêm aqui compram digitalmente. Por exemplo, o encadernado da Batgirl, o primeiro volume do Rebirth, né, que ela vai pra Ásia, vendido do mês passado, dos encadernados. Isso é um número interessante. Agora o quadrinho mensal dela não vende tanto. Talvez porque o bico dela prefere encontrar a versão compacta, prefere vou lá e compro só o encadernado de uma vez, tal, ou então digitalmente. E hoje em dia, com esses mega eventos, sagas, crossovers, etc e tal, a galera fica um pouco perdida mesmo na hora de comprar o número individual. Já teve, por exemplo, enquanto eu tava rolando o evento do Homem-Aranha, da Conspiração Clone, eu comprei alguns volumes e aí eu via na última página a lista dos outros volumes que eu tinha que ler e ao mesmo tempo estava rolando outro evento. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar. Depois que tiverem lançado tudo, eu vou ler, porque senão eu vou ficar louco com esse monte de coisa acontecendo. E isso afasta muito o leitor que não é aquele que tá lendo desde 1990, que acompanhou a quase falência da Marvel. Ou a pessoa que está começando agora, que está criando interesse agora, ou você descomplica, ou ela não vai comprar. Não, imagina uma pessoa que quer começar a ler o Homem-Aranha agora, porque vai lançar um filme e tal, aí vai ler e já tá começando por uma coisa do clone. Coitada dessa pessoa. Vai ficar bem Pois confuso.
Alessandra, vocês... Oi? Eu tava esperando terminar, dar uma abertura. Então, a abertura é toda sua. Não, porque o meu caso é dessa dificuldade de conseguir começar a ler os quadrinhos. Porque eu só leio basicamente Superman, que é o meu favorito. E acabo por causa dos crossovers, acabo lendo os outros, né? Mas aí eu já tentei várias vezes começar a ler Marvel, começar a DC, mas eu comecei mais cedo. Mas a Marvel, muito difícil, eu fico muito perdida. Aí quando eu vou na loja pra comprar já o encadernado, é o preço absurdo. Aí, nossa, já desanda tudo. Agora, com esse anúncio do Legacy, aí voltou a minha esperança de começar a ler Marvel de novo. Vamos ver se dessa vez vai, né? Não sei. Sabe que eu acho que eu tô contra a correnteza, mas pra mim isso é muito do Legacy, até me desanimou, porque eu tô gostando tanto de alguns títulos novos da Marvel, como o novo da Vespa, da Coração de Terra, a Riri Williams. Assim, Miss Marvel eu não acho que vai ser afetada, mas eu tenho medo que a Thor vai ser prejudicada por um da volta do outro. Então, eu tô um pouco apreensiva, porque eu gosto desses títulos mais fora da caixa, que você pega um personagem novo e você cria uma história legal. Então, sei lá. Mas, gente, eu acho que a gente pode falar uma coisinha aqui, né, que acho que cabe no que a gente falou. Marvel, a culpa é da diversidade. Lembra? Ótimo. Muitas discussões rolaram por causa disso, né? Por sinal, Jabazinho, então. Acompanhe o Terra Zero, porque nós fizemos uma discussão muito interessante sobre isso lá. Pronto. Mas tá, então, pessoal, a culpa é da diversidade, vocês acham? Com certeza não. Nunca foi, né? Não. Cada desculpa absurda que eles dão. É aquele, vamos encontrar um bode expiatório pra gente não precisar assumir que o problema é interno, né? Porque o problema da Marvel não é a diversidade, ao contrário, a diversidade foi muitos leitores pra Marvel e trouxe muita exposição pra Marvel positiva, de uma forma que não estava acontecendo nos quadrinhos. O que a Marvel tá passando hoje é um problema de estrutura, que não tem nada a ver com a diversidade. Você tem um Capitão América, um personagem criado por judeus, e para simbolizar o confronto com o nazismo como um nazista. E aí você vai falar que o problema hoje, as vendas, por causa da diversidade? Não, zeram revistas à torta e à direito, criam eventos gigantes com a proposta de reformular todo o universo. Esse universo Marvel que recomeçou ali com Marvel Now está sendo reformulado já tem 3 anos. Está demorando mais do que o meu diploma para sair. O meu demorou também. E aí vem falar. E aí vem me falar que o problema é a diversidade. O problema não é a diversidade, não. O problema é que eles acharam que a diversidade por si sozinha, fosse conseguir segurar parte da barra mais pesada. Você não tem como você coloca lá, vamos fazer o Falcão como Capitão América. Aí, pouco tempo depois, você já faz um evento com proporção para mudar o mundo, coloca um cubo cósmico ali, o cubo cósmico restaura o Capitão América antigo, joga uma sombra em cima do Capitão América do Falcão, aí você pega e insere uma trama de nazismo, de a galera reescrever o passado dele, e aí na verdade você descobre que eles usaram o cubo não para reescrever a história do Capitão de bom moço para nazista, mas que ele sempre foi nazista, e aí reescreveram a história dele como bom moço. Gente, olha a confusão. E vem falar. Não é diversidade. E assim, a Marvel acabou de ter um evento muito forte. Ano passado ela teve Guerra Secreta, que foi um evento muito forte na Marvel e que fez muito sucesso. Menos de um ano depois tem Guerra Civil 2. Alguns meses depois, algumas semanas depois, começou a saga do clone do Homem-Aranha, ok, é mais fechado. Logo depois começa a Secret Empire. E já tem uma outra saga anunciada que é Legacy e uma que tá prometida que é Generation. Gente, quem consegue acompanhar tanta saga? Quem consegue? Eu tô ficando desanimada de novo pra começar a ler mais. E os números zeram, eles ficam com essa coisa, vamos zerar um número, zero um número pra trazer mais leitor, porque passa essa falsa imagem de que se você começar do 1, você vai estimular quem tá começando a ler a comprar. Sim, de certa forma estimula, mas a partir do momento que a pessoa termina aquele número 1 e fala assim, cara, não entendi nada, o efeito acaba, passa. Você vende o número 1, número 2, número 3 muito bem e depois cai de novo, volta ao normal, porque você não tá mantendo, não tá ensinando a galera nova a ler uma história com começo, meio e fim. Você tá colocando o número 1 na página 300. Eu acho que não só isso, acho que o leitor sabe que
que do que adianta você se apegar a um personagem se daqui uns meses vai ter um evento e vai mudar tudo de novo. Tipo a Riri Williams como nova Homem de Ferro, Coração de Ferro. Todo mundo sabe que o Tony Stark vai voltar. É questão de tempo. Então pra que você vai se apegar a uma personagem se você sabe que daqui uns dias já vai voltar a continuidade antiga e tudo mais? Então, entende? Banaliza esses eventos, banaliza as mudanças quando você tem várias acontecendo uma coisa ou outra, porque nenhuma delas é efetiva. Você não consegue criar vínculo emocional com certos personagens, né? Porque isso também é muito importante, uma identificação emocional com os personagens. E eu acho que o problema da Marvel é fazer tudo muito grande. Eles querem muita grandiosidade já logo no começo e eles não conseguem segurar isso. E vai passando o tempo e você vai ficando tipo, tá bom, e agora? O que vai acontecer? E aí já vem aí você fica meio perdido, né? Você não sabe o que você acompanha ou não. Porque vai e volta, esse vai e volta, vai e volta. É tipo X-Men, eles não conseguem fazer uma reformulação bacana pra mudar. É sempre, e aí a gente já conversou, né, sobre isso, Débora, é sempre a mesma história. Eles sempre são perseguidos. Aí como é que você vai explicar um negócio de caras que são perseguidos porque têm poderes, se as pessoas idolatram todos os heróis? Qual é o problema aí, né? Eles não conseguem lidar com tantas histórias e tantos personagens, de modo que você crie vínculo com todos. Sim, porque você aceitou, pode falar, Diego. Que no passado fazia muito sentido você ter ali os mutantes sempre odiados, você conseguir explicar por que o Quarteto Fantástico era amado e os X-Men eram odiados. O Quarteto Fantástico era o exemplo da família norte-americana, a família tradicional, era pai, mãe, filhos e o cunhado mais o melhor amigo, enquanto os X-Men eles eram diferentes e perigosos. Só que hoje, para você ficar lá seus 50, 60 anos na mesma coisa, já não cola mais, não faz mais sentido. Porque, poxa, os Inumanos estão lá derrubando o prédio. Em Inumanos versus X-Men, o Karnak derrubou um prédio. E aí? O cara derrubou um prédio. Eles são uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, como a Marvel quer diferenciar Inumanos de X-Men, eles não são odiados, não são temidos, eles são respeitados, são politicamente relevantes e recebem espaço para comentar sobre casos que envolvem toda a população, toda Nova York, e o Attilan tá ali no meio de Nova York, ninguém tá se importando, então já não faz mais sentido, e que também é o meu grande problema com a representação de personagens gays dentro das histórias da Marvel e da DC. São poucos os que fogem daquele mesmo padrão que a gente está acompanhando desde quando começaram a introduzir personagens gays nas novelas, filmes e séries. Ou você tem o personagem que quer seguir o padrão heteronormativo, quer casar, quer ter filhos, ou você tem aquele que aparece uma vez ou outra, faz um breve comentário de que é gay e nunca mais volta. E não criam mais nada novo, nada diferente. Criaram com Meia-Noite um personagem que não tá nem aí, mas aí o Meia-Noite termina como? Querendo o parceiro pra toda a vida, eternamente, te amo. Eu não sei, eles entram dentro de círculos e têm medo de arriscar. E quando arriscam, como eles fizeram com o Capitão América, arriscam pelo puro fator choque. Eu acho que então aqui a gente levanta um outro desabafo. As editoras talvez não conheçam muito bem o público que elas têm. Esse estava nos meus desabafos. Eles não nos conhecem o suficiente. Eles não conhecem o público consumidor. Eles acreditam que o público consumidor muda? Muda. Mas eles continuam com as mesmas historinhas de sempre, se segurando nessas mesmas historinhas, e eles têm muito medo de arriscar. Eles não querem arriscar, por quê? Porque eles não fazem, talvez, alguma coisa do tipo, vamos fazer um levantamento público de qual que é o nosso nicho, vamos lá, vamos ver aonde a gente pode arriscar, e todas aquelas que se arriscam acabam, né, sofrendo alguma retaliação, vamos colocar assim, porque eles ainda ouvem aqueles mais velhos, os homens brancos, que não querem, né, no caso da Arpia, né, que acabou sendo rechaçada por ter uma capa feminista, quando na verdade era o nome da própria revista. Eles querem agradar
agradar tanto um público que cresceu, eu não sei explicar direito, não é bem cresceu vendo, porque eu também cresci vendo, mas aquele público mais antigo, né? Aquele mais tradicional, conservador, eles querem agradar tanto esse público que eles esquecem do público mais jovem e eles não vão atrás desse público mais jovem pra saber o que eles querem. E eles se arriscam não se arriscando. Então, querem trazer alguma coisa nova? Ok. Mas a gente vai no limitezinho, a gente vai caminhando devagarzinho, ao invés de tentar uma coisa realmente inovadora. Não sei se... A DC faz bem isso. Eu acho que não, sabe? Eu acho que a DC é bem conservadora. Mas eu acho que você vê a diferença na Image. A Image, ela arrisca, porque eles têm liberdade criativa, né? Os autores podem contar histórias que querem. Então eles contam histórias que saem da caixa, história usada, e fazem sucesso. Você quer ver Saga? Saga é um dos quadrinhos mais vendidos dos Estados Unidos na atualidade. Os encadernados delas estão em primeiro lugar, elas passam Star Wars, passam Batman. E Saga é uma história totalmente fora da caixa. Você tem um casal, né, que são de povos inimigos, que eles não podiam se amar, mas eles vão contra tudo, contra todo, pra poder criar a família deles, pra ter a filha deles. E eles têm as brigas normais, qualquer pessoa pode se relacionar com eles, porque eles são pessoas que não é idílico, não é idealista. Você tem os personagens com várias camadas, personagens que erram, assim, personagens LGBT, personagens negros, personagens de todos os tipos, e o público aceita, o público vê e o público compra. Então... Eu sempre falo quando algum amigo que não tem costume de ler histórias em quadrinhos e vem me perguntar se eu sugiro Marvel ou DC, eu falo Image. Porque Marvel e DC tem muito ouro ali no meio, mas também tem muito lixo. Já a Image tem muito ouro e tem pouquíssimo lixo, tem pouquíssimas coisas que não são boas, que não decolam. Então, sabe uma editora que pra mim tá de parabéns em termos de representatividade? A Boom Studios. Eu fico acompanhando o catálogo deles, é incrível, gente. Eles oferecem quadrinhos pra todo mundo, de todos os tipos. E eles levam as questões polêmicas com tanta naturalidade. E são quadrinhos bem desenhados, bem roteirizados. E pra mim tem se destacado bastante também. Eu acho que é uma coisa que o conservadorismo da Marvel e da DC forçam as outras editoras a não seguirem o mesmo padrão, para não ficar igual. Que é daí que surge, né, o risco. Vamos arriscar, o autor chega lá e fala: eu quero criar tal personagem, eu quero fazer tal história, eu quero contar ela desse jeito. E o pessoal abraça porque é diferente, porque realmente tem identidade. E a Marvel de si depende muito, mas muito mesmo, de quem é o autor e de qual é o personagem. Porque tem personagens que, por mais que o autor crie coisas maravilhosas de maneira independente, ele não consegue se desvencilhar de algumas amarras. E quando eles permitem, eles me dão trabalho para um Nick Spencer da vida, que tá nem aí com nada. Diz que não faz sentido nenhum com a diversidade. Quando a gente olha para essas editoras menores, mais independentes, que têm títulos extremamente diversos, que atendem um público também extremamente diverso, então não faz nenhum sentido. E que são premiadas. Os Eisners, eles são dominados. A premiação do Eisner é dominada pela Image. É muito difícil você encontrar um Marvel e DC ali. Você encontra tipo um Visão que ganhou elogios porque não parecia com nada que a Marvel fazia. Pantera Negra. Mas quando você vê Saga, ela pega todo o conservadorismo e joga no lixo. Saga é muito ousado. E é o quadrinho que mais vende nos Estados Unidos, é um baita sucesso. Então você vai dizer que a diversidade é o problema? O problema tá no direcionamento mesmo. Até mesmo os números da Marvel que começaram com a proposta de trazer a diversidade erram em alguns pontos assim que chega a dar vergonha. No Capitão América do Falcão tem um episódio que o autor faz uma carta de ódio aos chamados Social Justice Warriors, né, que são os guerreiros da justiça. E tipo, cara, você tá colocando ali, fazendo todo um discurso sobre imigrante, sobre o peso do racismo, e aí você me cria um número dedicado a desmerecer quem tá ali na luta, quem tá fazendo o discurso, que tá querendo mudar. Uma babaquice muito grande. E tira o crédito, porque a pessoa que está interessada numa história mais real, mais política, é um Social Justice Warrior. Essa é a pessoa que está lendo um Capitão América negro.
E aí o cara me coloca uma coisa dessas. Eu fico assim, pasmo com as coisas que a Marvel e a DC faz. É assustador. Não, mas aí você vê quem é que tá escrevendo o Capitão América sem Will? É o Nick Spencer também, né? O homem que disse a Hydra não é nazista. Exato, próprio. Tá. Eu acredito que Mas aí também tem o editor, né? O editor que permite que essas coisas passem. Exatamente. Nada acontece sem a permissão de alguém quando você está publicando um material. Tanto um livro quanto uma... Você vê lá, como eu já vi em alguns casos, livros que falam o nazismo nunca aconteceu, o holocausto é um mito. Você sabe que tem um editor que, em partes, concorda com aquilo. eu sei porque na faculdade eu fiz história, né? Então na faculdade a gente estuda inclusive as questões editoriais dos livros didáticos e tal, né? Que na verdade funciona exatamente como qualquer outra empresa, né? Então, eles passam sim. Mas o que eu acho curioso é que nessa questão, tanto dos quadrinhos quanto até na indústria dos filmes, o cenário, a realidade é ignorada pela empresa. Os filmes que são mais diversos são os filmes que mais atraem as pessoas. Até filme ruim, tipo Esquadrão Suicida, que é considerado ruim, mas que tem um elenco bem diverso, atraiu pessoas desses públicos que foram representados. E é assim para todos os filmes. Os filmes que têm um elenco mais diverso atraem mais pessoas. Filmes que tinha que ter atores egípcios, mas que eles contratam um ator branco, flopa, é um fracasso. Filme que era para ser um asiático e eles contratam a atriz branca, fracasso. Acontece o tempo inteiro, mas eles ignoram. Então eu acho que é a mesma coisa na indústria dos quadrinhos. Eles estão ignorando a realidade, procurando culpa onde não tem, sinceramente. Só ver Star Wars. Star Wars colocou uma mulher como protagonista, um negro como protagonista e eu não sei... Latino. Ele é latino, né? Eu sempre confundo ele, acho que ele é espanhol. E colocaram um latino pra fechar a trindade deles e o filme estourou. Tudo bem, é o Star Wars, vai fazer sucesso de qualquer forma, mas o filme foi muito elogiado. Eu assisti o filme 3 vezes no cinema, coisa que eu não fiz com Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Não, mas não te culpamos. O Rogue One também é a mesma coisa, né? O Rogue One usou a mesma fórmula. Colocou uma mulher, e aí depois colocou um latino, e colocou um asiático, e eu não lembro mais o... Então, eles estão usando essa fórmula de renovação, né? E eu acho que... Que é muito bom e é só mais uma prova de que o problema da Marvel não é diversidade. Muito bem. Agora vamos para os desabafos pessoais. Alessandra, você que falou um pouquinho menos, você gostaria de começar? Qual é o seu desabafo pessoal? Meu desabafo pessoal é a falta de representatividade nos quadrinhos de personagens negras, mulheres negras. E também dentro disso, não só é delas existirem, mas quando elas existirem, delas serem interesse romântico, delas não serem somente aquela mulher independente que não precisa de homem e que também é largada, que ela não tem família, não tem ninguém que se importa com ela, só ela sozinha. Que isso, para alguns, pode parecer um avanço. Nossa, ela é muito legal, ela faz tudo sozinha. Enquanto as personagens femininas que são brancas, elas são as que têm um namorado que cuida dela, elas são sempre bem tratadas, enquanto as negras são as largadas, que tem que fazer tudo sozinho, que não tem ninguém que se importe. Então, já tem o problema delas não existirem não terem muitos personagens negros. Quando elas existem, ainda tem o problema de elas serem tratadas dessa forma, serem sempre a que é espancada, a que sofre mais, a que tem que aprender sendo humilhada. É um negócio assim que me irrita profundamente. Dá vontade de largar e nunca mais ler o gibi. Isso é um desabafo, acho que
de todas nós, como mulheres. Ver isso é muito horrível. Sim, e eu tava conversando com a Alessandra, foi ontem, né, sobre, eu falei assim, uma desabafo dela, eu falei, a gente tava falando como realmente você quase não vê um personagem herói branco namorando uma mulher negra. Eu não lembro, assim, se tem, desculpa, pode comentar aí, é que eu não tô lembrando, desculpa que eu não lembro de tudo que eu vi na minha vida, mas você vê muito pouco, assim, eu não vejo. Você vê nos quadrinhos do Superman, você vê gente negra, pouquíssima, de você contar nos dedos, e são personagens que aparecem como coadjuvantes, você vê em outros quadrinhos, assim, a representatividade negra realmente é bem fraca nos quadrinhos dessas duas grandes, né, da Marvel e da DC. Eu tô tentando lembrar, eu só lembro do Luke Cage e da Jessica Jones, mas é o contrário, né, um homem negro como mulher branca. Não, mas isso também é um problema. Você vê, os homens negros, eles podem sim, é bem mais comum deles serem vistos como bonitos, como desejáveis. Os problemas são quando vai mulher negra. A mulher negra não é bonita, não é desejável, não é par romântico de ninguém, ela é amiga, pode ser a melhor amiga e tal, mas é aquela que mais largada. Os homens negros, apesar de também ter essa dificuldade de representação, os homens negros não, os personagens negros já tem uma melhor representação aí nos quadrinhos. Então, pra você ver, o que eu tava lembrando também não tinha nada, não, é o inverso, né? Então, é realmente bem complicado. Parece que a mulher negra sempre tem que ser o símbolo da resistência, né? O símbolo da força. E, tipo... porque é diferente quando a gente vai ver nessa questão feminina, é diferente assim, pra uma mulher branca, pra uma negra, uma asiática. As coisas que pra um são consideradas ruins, por exemplo, você vê uma mulher que é representada como interesse romântico, pra uma mulher branca, isso não é tão legal. Você vai pensar, eu quero que ela seja independente, eu não quero que ela seja interesse romântico. Mas agora, pra uma mulher negra, se ela for interesse romântico, já é muito bom. Porque aí vai mostrar uma coisa que não é mostrado sempre, que a mulher negra quase nunca é o interesse romântico da história. Se ela for uma mulher que é bem tratada, que ela tem um relacionamento estável, que não apanha o tempo inteiro, ela não é aquela que é isolada, isso já é um avanço. Isso que é bom nesse caso, né? Então, ver personagens nos quadrinhos ou em outras mídias, em filmes, em desenhos, a gente vê, por exemplo, eu tô lembrando aqui da Moana, da Disney, do desenho da Disney, que ela não tem nenhum interesse romântico, e isso não é esse avanço maravilhoso que as pessoas pensam, porque ela é uma da Polinésia, ela não é uma mulher branca. Então, de repente, eu acho que pra ela seria interessante ela ter um interesse romântico, sim, mostrar que ela, mesmo sendo do jeito dela, mesmo tendo a aparência das mulheres da Polinésia, ela pode ser sim um interesse romântico, ela pode ser sim desejável e atraente. Então, eu acho que isso que é a dúvida que gera confusão nessas questões, em todas as mídias, inclusive nos quadrinhos. De quando tem uma personagem negra, tipo Amanda Waller, ela vai ser a vilã que tem que apanhar, que ela é odiada, que é excluída, que ela tem que aprender, tem que sofrer, esse tipo de coisa. Mulheres negras também amam, né? Sim. Precisam ser amados. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. É que nem a Michonne, por exemplo. A Michonne, mas aí como os quadrinhos do The Walking Dead são muito melhores que a série. Eu ia falar isso. A Michonne nos quadrinhos, ela é uma mulher extremamente sexual e sensual, ela é muito desejada, ela tem o par romântico dela, e quando chegou na série, ela ficou um tempo enorme, sem ter. Então, sem ter nenhum interesse, ela era só a mulher que matava, que apanhava, que batia, a excluída e a isolada, que não tinha nenhum interesse romântico. Então, quando apareceu dela ser o interesse romântico, foi assim, uau, muito maneiro. Eu quase soltei fogos. E uma coisa bastante... Teve uma resistência grande entre os fãs, que não queriam isso. Queriam que ela ficasse só com uma amiga, só sendo a que mata o zumbi, sabe? Aquele personagem vazio que só serve pra matar. Só isso que eles queriam. Ou pra matar ou pra apanhar. Não queriam que ela tivesse interesse romântico, né? Eu fico, gente, pelo amor de Deus. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu não sei se quem acompanha o Grayson, né?
do quadrinho do Dick Grayson como espião, que tinha a Helena Bertinelli, que nela, na reformulação, ela virou uma mulher negra. E você via que entre o Dick e a Helena tinha uma fera, assim, mas nunca foi nada, nunca foi um romance. E você via que os dois se gostavam, tal, né? Assim, tinha aquele interesse velado entre eles. E no final, a vilã tá em contato com a mente do Dick e tal, né? E ela fala pra Helena, agora que eu tô na mente dele, eu posso dizer que a única mulher que ele realmente ama é a Bárbara e que ela é mais bonita do que você. Eu pensei, gente, ok que ele amava a Bárbara, né? Mas tipo, pra que dizer que ela é mais bonita? Porque a Helena era minha? Entendi. É uma loucura, né? Foi muito esquisito. E são coisas que se você, por exemplo, se eu reclamar, as pessoas vão dizer, que isso? Não tem nada a ver, não. E aí acaba todo mundo ficando em silêncio. E as coisas vão do jeito que estão. Porque se você reclamar, você é vitimista, aí é complicado. Porque como as mudanças vão acontecer sem reclamação? E aí, quem é o próximo? Diego? Oi. Você tá quietinho? Eu vou pegar só os quietinhos a partir de agora, tá? É que eu já falei tanto, mas tanto. Não, mas agora é o pessoal, entendeu? O que te incomoda pessoalmente. Agora é pra ficar nervoso. É. O que me incomoda pessoalmente, tanto Marvel quanto DC, que absolutamente todos os personagens gays morrem depois que eles encontram aquele ponto, aquele ápice, eles somem. Estrela Polar casou, sumiu. Batwoman teve aquele grande... alguns anos atrás, que ela tava noiva, ela ia casar, sumiu. Wiccan e Hulkling, dos Young Avengers, dos Jovens Vingadores, eles desenvolveram o relacionamento deles e sumiram. Todos os personagens gays, a partir do momento em que eles encontram algum ponto decisivo e eles atingem a meta pessoal, eles desaparecem. Todo e qualquer interesse editorial em cima desses personagens some. As histórias não continuam, elas não progridem. Parece que existe um medo muito grande de desenvolver conflito, confronto. Depois daquele ponto, então vamos fazer assim, o personagem vai casar. Ele casa e depois ninguém mais vê. O Icano e o Hulkling, eles desenvolveram um relacionamento super bacana em Jovens Vingadores. Eles voltaram em Novos Vingadores agora na reformulação da Marvel. Eles desapareceram. Não existe nada acontecendo para os dois e ninguém fala, ninguém menciona. A Feiticeira Escarlate tem lá a revista solo dela, de vez em quando menciona o Billy. E aí, o que acontece? Essa galera, parece que eles estão entregando para nós esses personagens com desenvolvimento, personagens gays e lésbicas relevantes, importantes, só por fazer. Toma aí, ó, o ossinho que você queria, agora volta lá pro ponto e vamos continuar desenvolvendo aqui nossos personagens heterossexuais, que tem conflito, tem confronto, que eles casam, eles têm problemas, eles reatam. Olha o que eles estão fazendo com o Arqueiro Verde e a Canário Negro na DC. A história tá cada vez melhor. Eles conseguiram resgatar a essência do personagem. Eles estão desenvolvendo um relacionamento amoroso que é bacana. E eles nunca têm esse cuidado com os personagens gays. Eles não, parece que não existe essa preocupação. Vamos entregar o ossinho de vocês aqui, a esmola, e agora que a gente já... Nossa, que lindo! O Wiccan e o Hulkling, eles se beijaram, eles estão felizes. Fica aí na sua cabeça imaginando que eles estão em casa de boa. E isso me incomoda muito, muito mesmo. Sabe que eu acho que isso deve ser por falta de ter essas pessoas escrevendo também. Porque tem que ter... a história é sobre personagens gays, tem que ter pessoas gays escrevendo. É o que sempre quando sai alguma notícia de filme, de personagem, por exemplo, quando saiu a notícia de que a Batgirl ia ganhar um filme, e aí colocaram o Joss Whedon, e eu falei, nossa, maravilhoso, o Joss Whedon, adoro, cresci assistindo Buffy, e aí eu fico assim, cara, mas pera, não teria sido mais interessante colocar uma roteirista mulher, uma diretora mulher, pra cuidar dessa personagem, ao invés de colocar um homem que, tudo bem, o Joss teve lá os seus momentos com Buffy, mas mesmo assim ele cometeu muitos erros, ele cometeu vários erros
em Vingadores e Ultron, que ele coloca a Viúva Negra, a mulher, ela se chama de monstra só porque ela não pode ter filhos. Olha o absurdo e um cara Coisa desses... que uma mulher faria de jeito nenhum. Nunca, né? Exatamente. Então a Viúva Negra ela passou lá por esse processo cirúrgico quando ela estava sendo treinada para ser uma espiã, e aí o cara coloca que ela tá se envolvendo com o Hulk, que é um cara que se transforma em um monstro incontrolável, e que ela é a única que se relaciona bem com ele, porque ela também é uma monstra, mas não é porque ela assassinou um monte de pessoas, é porque ela não pode ter filho. Absurdo, né? Então, aí você pega lá a Capitã Marvel, a Marvel que tá aí nos cinemas desde 2007 com o Homem de Ferro, não colocou um personagem, um super-herói negro pra estrelar um filme, não colocou uma personagem mulher pra estrelar um filme, que aí prometeram Capitã Marvel pra 2019 e me colocam um homem e uma mulher pra dirigir o filme. E tá, fico 50% feliz e 50% estressado com essa decisão, porque, poxa, hoje em dia a Marvel me coloca um filme de um cara que coloca uma roupa de formiga e encolhe e monta numa formiga ou numa formiga que voa, e essa formiga voa até em cima de sei lá quantos metros acima do nível do mar, e todo mundo aplaude, é maravilhoso, eles fazem dinheiro com isso, e aí na hora de tratar mulheres e na hora de tratar lésbicas e gays, eles precisam ser conservadores e tomar cuidado, por favor. Dói, né? Mas assim, do Joss Whedon, né, eu concluí que não foi a Warner que ofereceu o filme pra ele, não. Eu acho que foi ele que escolheu a Batgirl. Eu acho que a Warner ofereceu pra ele fazer algum filme da DC e ele quis fazer da Batgirl. É a visão que eu tenho, pelo menos. Eu não vejo a Warner se preocupando em fazer um filme da Batgirl. Olha, eu acho que assim, que a Warner percebeu a família Batman dá dinheiro. É o único retorno financeiro fácil que eles têm. Eles vão colocar o Batman em tudo e vão desenvolver tudo ao redor do cânone do Batman. Então a gente vai ter Gotham City Sirens, talvez lá uma Aves de Rapina. Então vamos fazer o que agora? Nosso próximo passo é trazer um diretor aí que o meio nerd já conhece e de certa forma cultua e ama, e vamos dar pra ele um filme de quem? De uma personagem feminina. O cara é conhecido por Buffy. Eu não acho que ele tenha escolhido, não. Eu acho que ele foi presenteado. Eu acho que devem ter falado pra ele assim: a gente vai te dar um filme de uma personagem feminina. Batwoman ou Batgirl? Pode ser. Ele escolheu a Batgirl. Mas eu acho que isso do Joss Whedon fazer o filme da Batgirl, eu ainda fico animada. Eu queria que fosse uma diretora, eu queria que fosse uma roteirista, que eu acho que ia trabalhar ela com muito mais, assim, diferente, né, pela questão de diversidade. Mas o que me incomoda mesmo é o David Ayer dirigindo Sereia Chota. Gente, esse homem não tem ideia do que é mulher. É mesmo. Ele diminuiu Vai tudo, ser, né? Todas as roupas e tal. Ai, sério. Vai ser um show de roupinha curta. A Katana foi o estereótipo de mulher asiática. Ele a edição do Padrão Suicida emagreceu a cara dela. Como é que você emagrece aquela mulher, gente? E a Arlequina de salto, meu Deus do céu. Gente, esse homem não tem ideia do que é mulher. E aquela dancinha sexy também que ele dirigiu dela, né? Que coisa tudo horrorosa. E o cara que faz uma dançarina sexy com fogo. Né? E, gente, não, e ainda vai colocar Era Venenosa e Mulher Gato, que já são personagens apelativos, na mão desse cara. É muito complicado, mas é complicado em todos os aspectos, viu? Até quando você pega a Mulher Maravilha, que tá aí com uma diretora mulher, você ainda vê que mesmo ali ainda tem uma mãozinha assim de homem muito pesado. Porque, por exemplo, a Mulher Maravilha é a única que tem destaque no busto e na virilha de toda a Liga da Justiça. Ela é a única que tem que o destaque do uniforme dela tá no busto e na virilha. Ela tem aquele saiote dela, que é feito por franjas, né? São tiras de couro. Na virilha, no desenho da virilha, as tiras de couro são mais curtas. Não existe nenhuma explicativa lógica para isso. Porque se são tiras de couro, a mobilidade dela tá segura, independente de quantas tiras de couro tem ali. Mas na virilha, elas são mais curtas. E no busto,
peito dela tá todo definido ali à mostra, com aquela placa de peito horrorosa. Enquanto você tem o Batman com o uniforme cobrindo ele da cabeça aos pés, o Cyborg numa armadura cobrindo ele da cabeça aos pés, o Flash com uma armadura cobrindo ele da cabeça aos pés, o Superman coberto da cabeça aos pés, o Aquaman coberto da cabeça aos pés, tipo, o Aquaman, o cara que tá dentro da água, e que vocês já viram alguma competição olímpica, um nadador usando armadura? Não. Muito pelo contrário, ou o cara tá de sunga, ou o cara tá com short de lycra grudado. O que faria mais sentido pra mim seria o Aquaman tá de cueca. Sim. E eu vou Em falar todos uma os coisa, sentidos. tem- Até porque ver o Momoa de cueca seria algo que me levaria ao cinema muito mais feliz. Mas eu vou falar, gente, quando eu vejo o uniforme da Gal Gadot, que eu acho esteticamente muito bonito e tal, mas eu penso que aquela armadura dela deve doer tanto, porque é metal e isso, meu, é tão... Eu não sei. Eu penso que E a deve galera doer passa essa discussão de que ela é uma amazona. Cara, tem uma coisa chamada coerência. E ninguém lembra da coerência na hora de montar um uniforme feminino. Você vê a diferença gritante quando você precisa pegar o uniforme da Mulher Maravilha e vender ele como fantasia para criança. O quanto ele muda. Sim. Então, é só mais uma das coisas que me irritam pessoalmente. Não, é assim, uma coisa que me irrita pessoalmente é que a mulher, ela nunca, né, e aí uma coisa que sempre me perturbou é que quando a gente vai ler sobre heroínas femininas, normalmente as roupas, os uniformes delas são super sensuais, aí você fica pensando, bom, um shortinho e um colanzinho, do que me ajuda num campo de batalha? Em nada, né? Ele não é nem prático e nem qualquer forma de proteção. Então, nem uma coisa e nem outra. Ele não serve pra nada a não ser fazer marmanjo babá. É que nem meia ração. Você usa meia ração pra lutar, gente. Eu já li num artigo falando sobre os uniformes de Game of Thrones, que também, que nas mulheres, o peitoral, né, a armadura que protegeria, o peito é sempre no formato dos seios. Só que isso, numa batalha de verdade, seria mais perigoso, porque isso já direcionaria a espada pro coração da mulher, porque já teria aquele volume, que aí a espada já ia direto pro meio. Sim. E aí seria mais perigoso. Então não tem nenhum sentido de ter uma armadura com o formato do seio das mulheres. Nenhum sentido lógico ou prático. É só mesmo pra ficar o peito lá, para os outros verem. Então, Eu até e a Débora, nós até conversamos sobre isso hoje, sobre eu acho que a sexualidade, ela tem que existir, ela não pode ser silenciada jamais. Eu acho que durante muito tempo tentaram silenciar a sexualidade de homens gays e mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas. Então eu não acho que a sexualidade tem que ser silenciada, mas ela tem que ser desenvolvida de forma que a pessoa está expondo a sua sexualidade, a sua sensualidade, sirva para a história, tenha um propósito que não seja oferecer material de masturbação para marmanjo, né? Não, e uma coisa que eu conversei, acho que foi você, né, Débora? Que, por exemplo, na Era Venenosa, a sensualidade dela é super válida. Porque se você pensa que aquilo também é parte de todo o contexto da própria personagem, ela usa isso a favor dela. Ou a Emma Frost. Também, ela é super sensual e aquilo ela usa em benefício dela e tem uma utilidade prática nas situações que ela se coloca. E quanto para outras, é simplesmente tá ali por tá ali, né? Tá ali porque tem marmanjo que vai gostar. Só que eles esquecem que você tem um público feminino que vai se ofender com certas coisas que você vai colocar. Eu não me ofendo com Emma Frost e com a Era Venenosa. Eu me ofendo quando é simplesmente uma oferta do corpo da mulher gratuitamente. Que nem a Estelar. Você vê a diferença nos quadros, né? Quando o quadro ele tá sendo desenhado em uma personagem que tá usando a sensualidade dela a seu favor e não para exposição, é diferente. Não é aquele foco a mulher, tá todo mundo parado
com o braço cruzado e justamente a mulher tá parada numa posição quase de stripper, em cima do pole dance, encostada no ar. Não faz sentido. Quem que fica desse jeito? Eu acho que uma personagem que é muito forte nisso é a Estelar, né? A Estelar, ela é personagem fetichista, ela é personagem a agradar Marion. Então, o comportamento dela, e esses dias saiu um quadrinho dos Teen Titans, desses novos do Rebirth, e o Damian tava olhando mensagens do celular, né? Tava olhando, eu tava falando dele como... Aí mostrou um painel que do nada pergunta da Estelar. E não tinha sentido. Não acrescentava nada no contexto. Porque o Damian não tava nem interagindo com a Estelar, ele tava vendo mensagem do celular. Então colocou a Estelar na página, ela foi pegar comida só pra mostrar o close no traseiro dela. Entende? Foi claramente uma objetificação das personagens. Usando ela como objeto só pra agradar esses homens que pegam revista pra essa coisa. É gratuito, né? É gratuito. E assim, a Estelar também é uma coisa que me incomoda muito, porque ela tem um potencial pra ser uma heroína super fantástica, assim. Mas ela é a simples namoradinha, é aquela que é a sensualizada, é aquela que é só namoradinha do Dick, quando o Dick não quer mais ela fica super chateada e não serve mais pra nada. Parece que ela perde o propósito, sabe? Se ela não for a namorada e a sensual. Não, amiga, tem um quadrinho pra Estelar, ela vai embora da Terra, porque ela não pode viver num mundo que o Dick Grayson não ama ela. Chega a ser absurdo, né? Eu achei isso tão ridículo. Então a personagem, ela é só a namorada do Dick Grayson, não tem... a vida dela se resumia a isso. Foi muito absurdo. Não, e eu acho que ela tem um potencial pra ser excelente, entendeu? Ela pode ser sozinha, talvez essa que poderia sozinha fazer muita coisa, só que quando ela tá junta, ela vira só aquilo e acaba perdendo todo o potencial que ela tem pra ser uma personagem que eu possa gostar, sabe? Eu acho que se ela tivesse fora e que ela começasse a desenvolver tipo uma superação a tudo isso, eu ia gostar dela, mas eu não gosto dela exatamente porque ela tem essa carga, sabe? Que perturba de verdade, me deixa irritada. Às vezes eu falo assim, ai, como ela me irrita. Ela me irrita até no desenho do Titans Go. Sim, mas eu fico pensando, imagina uma criancinha que conhece a Estelar pelo Teen Titans Go, ou pelo outro desenho do Teen Titans, que vê a Estelar toda fofinha, toda bonitinha, cobertinha. Aí ela fica, mamãe, eu quero ver um quadrinho da Estelar, porque a Estelar é tão fofa. Aí pega... Vai ter uma surpresa. Vai ser bem surpreendido. Mas sabe, eu acho que entra um pouco no meu desabafo. Eu acho que, tipo, falar de sexualização de personagens femininas, a objetificação, eu acho que é mais do que a sexualização que aquela com eu acho que é meio que lugar comum, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Mas uma coisa que me incomoda mais é quando você vê personagens que são adolescentes e que são extremamente sexualizadas. A Supergirl agora no Rebirth, que ela tá parecendo uma mais antes, ela parecia a coelhinha da Playboy, gente. É uma personagem de 16 anos pra homens de 30 lerem. Isso é muito gentil. Em mangá você vê muito isso. Muita sensualização de personagens adolescentes, personagens escolares. Você vê no Teen Titans, a Estelar, quando começou no Teen Titans, ela era adolescente. E ela já era aquele posto de sexualização. A Cassie, a Moça Maravilha, entende? Isso é muito errado. Quando você pega uma mulher que já é adulta, ok, é errado. Mas é uma mulher. Mas quando você tá falando de adolescente de 16 anos, isso é tão esquisito. Esses dias, um amigo meu, ele me mostrou uma capa variante. Não era capa variante oficial. Que o Frank Show, que já é polêmico, né? Fez da Nova Veta. E ele fez a mulher parecer uma mulher melancia em revista da Playboy. E nos quadrinhos a menina, ela tá em idade escolar. Ela tem 15 anos, 16. Isso é tão nojento, gente. Isso é tão errado. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Além da sexualização feminina, quando você vê que são personagens femininas adolescentes, muito novas, pra essa exposição. Mas a gente se pergunta o que se passa na cabeça dos desenhistas, né? Fazem a gente nunca sabe, né, a gente sabe até o propósito, mas assim, que objetivo ele tem em sexualizar uma adolescente? É bem triste, assim, principalmente porque eu trabalho com adolescentes e eu sei o quanto isso prejudica eles, sabe? E a gente sabe que muitos diretores de quadrinhos são homens adultos, né? Eu fico pensando, um homem de uns 30, 40 anos, lendo uma história de uma menina de 16 anos, a Supergirl nos 952, ela usava capacete. Vocês têm ideia
Isso é uma garota de 16 anos que o uniforme que vai na talha dela é um colã com um tapa-sexo. Que doentio isso. Pois é. Eu tenho uma outra também pra falar, que eu acho que uma coisa que me incomodou também enquanto eu estava lendo alguns quadrinhos, violência com relação à mulher. Eu acho que, assim, são quadrinhos mais antigos, mas você vê, por exemplo, a Espectral no Watchmen, você tem a Vespa, você tem a Sue Storm, você tem a própria Arlequina. Elas são vítimas de relacionamentos abusivos e também de violência explícita à mulher. E isso me ofende pessoalmente, assim. O que quadrinho você vê esse tipo de situação acontecendo, né? Que não acrescentam em nada à história. É só um trecho ali para eles colocarem isso e simplesmente quase que banalizando a violência à mulher. Eu sei que são quadrinhos mais antigos, mas mesmo assim, em que resolveu, em que melhorou isso tudo para você construir uma história bacana e legal? Por que eles colocaram isso ali? É uma pergunta e um questionamento que eu faço e que, assim, acaba me ofendendo um pouco. O que eles pensam que a mulher é para ela colocar ela numa situação assim? Então, é bem complicado. Ainda mais com o filme agora que saiu do Esquadrão Suicida, eu vejo que uma das heroínas preferidas das minhas alunas, ou anti-heroínas, não sei, é a Arlequina. E você fica pensando, poxa, eu tô ensinando elas a gostar de um relacionamento que é abusivo, sabe? Onde ela apanha, ela é humilhada, ela é maltratada, e ninguém acha isso estranho, isso errado, isso anormal. Então é uma das coisas que me preocupa pessoalmente, né? Você faz uma propaganda de uma coisa e aí as meninas começam a gostar disso e de repente você obscurece um relacionamento que é abusivo e que está sendo incentivado. Claro que tem outras mídias também que estão incentivando isso, mas a menina aceitar ela apanhar, ela ser maltratada, ela ser um objeto escravo dentro de um relacionamento. Então, isso é uma coisa que me perturba assim pessoalmente. Eu fico pensando onde é que estava a cabeça doentia dessas pessoas que fizeram isso, mas eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Mas agora você quer ver o que eu acho que é o auge assim, do machismo nos quadrinhos, é a piada mortal. Gente, a piada mortal é tão ofensiva. Agora a história do Coringa, que é uma coisa que eu não entendo como tem mulher que gosta do Coringa, porque o Coringa é um monstro. É verdade. Mas enfim, é a história do Coringa, mas a maior vítima da história, a Bárbara, ela não tem voz, ela não tem presença, ela não tem nada. Ela é só um meio. A pessoa que teve a vida mudada pra sempre é só um meio pra um fim. Isso, entende? Você fica pensando como é que essa pessoa vê a mulher, assim. Como é que o Alan Moore vê as mulheres, quando você vê que na história a personagem tava lá só pra ser um meio pra um fim. Não tinha voz, não tinha nada, não tinha presença, ela era só a pessoa que abriu a porta. E você vê gente que fica dizendo assim, querendo aliviar, dizendo, não, mas não tem sentido. Gente, o homem, ele tirou a roupa dela quando ela não podia se defender, tirou fotos dela. Não precisa ter um ato em si pra isso ter abuso. Isso é muito forte. E a história não é sobre ela. E já não era ruim, aí resolvem fazer a animação da piada mortal, onde eles conseguiram pegar uma história que já era totalmente machista e fizeram pior. E a Bárbara, porque segundo o Bruce Timm, o Azarello, eles tinham que fazer as pessoas se importarem com a Bárbara, tinham que dar uma história pra ela, então ela vai virar o casinho do Batman. Porque, claro, ela não tem motivação, não tem vida, não tem valor, não fosse isso. As pessoas não iriam se importar com a Bárbara, o Coringa não iria se importar com a Bárbara se ela não fosse um caso de uma noite do Batman. Eu não sei se você assistiu ele inteiro, ela chega a ser chata também na Piada Mortal. Eu cheguei a assistir e ela é chata ainda por cima. Não é a Bárbara que a gente tá acostumada a ver, sabe? A que conhecemos e amamos. Sim. Me recusei a assistir. Eu não consegui ver, gente. Eu não consegui ver. Eu queria ver porque eu soube que eles iam acrescentar a história dela, né? Aí quando eu vi no Twitter que mostrou a cena dele tendo relação, eu não preciso disso. Aí depois o Azarello dizendo, ele foi tão grosso. O Bruce Timm sempre teve essa coisa, desde a série animada do Batman, né? Ele sempre queria fazer da Batman a menininha do Batman. Ai, que nojo. Bruce Timm deve ter problema. A Piada Mortal, que já é um quadrinho que pra mulher é bem problemático, a animação conseguiu explorar. Eu
acho que... E olha que eu já me escandalizei... Não me escandalizei. A gente que lê quadrinhos já viu muita coisa, assim, que maltrata a mulher, que objetifica, que abusa. Mas pra mim, a animação da Piada Mortal realmente foi o que me abalou mais. Pelo jeito que a mulher, em pleno 2016, tratar a mulher desse jeito foi muito baixo. Como eu falei, aí conseguiram ainda, ao invés de dar uma história pra ela, né, pra você se importar, conseguiram fazer com que você não se importasse por conta da chatice da própria personagem, porque ela fica tendo aqueles dilemas, ai, será que ele vai me ligar depois? Né, que normalmente você fala assim, ai, poxa, né, dá um tempo. Então foi assim, foi triste de ver, na verdade. Eu não assisti até o final. Eu tentei mesmo, mas não deu. Daí eu vejo algumas pessoas reclamando que não gostou da Piada Mortal porque a história era pra ser do Coringa e não contou a história do Coringa, como devia ter sido contada. Não, tem muita coisa pior que tem no meio que não concordo. No meio não, no começo já. Primeiros momentos. Eu tentei, mas realmente foi muito pesado pra mim. Pesado, fãs de The Walking Dead, eles são um problema. Porque assim, eu comecei a assistir The Walking Dead, eu vou falar bem a verdade, eu fui desafiada a assistir The Walking Dead. Tá? Eu tinha uma amiga, beijo pra ela, por sinal, né? Que ela falou assim, eu preciso falar com fulano, eu preciso falar com alguém sobre The Walking Dead. Aí ela me desafiou, duvido que você assista. Eu falei assim, então tá bom. Como eu não aceito, né? Eu não recuso um desafio, eu não aceito ser desafiada, eu fui lá e assisti. Primeira temporada, segunda temporada, sério, não dava. Aí eu falei assim, vou ler HQ, de repente, né? Vai que é melhorzinho. E realmente, a HQ foi rapidinho, li todas. Agora, até chegar e começar a ficar emocionante a história de The Walking Dead, demorou um pouquinho pra mim. E aí o fã começa a ver as coisas legais que já tinha acontecido no HQ e eles, nossa, como a série é genial, porque ela tá mudando, porque olha, o Negan é maravilhoso. E aí você falou assim, não, mas eu já sabia disso. Não interessa, esse fã que lê HQ não tá certo. Não, porque a série é muito melhor. Gente, não, a HQ é muito melhor. Ou tudo que melhorou na série foi por conta de uma inserção da HQ. O que fez com que a série, nossa, ficasse muito melhor. E toda a enrolação da série, ela poderia desenvolver melhor outros arcos que já tem na história em quadrinho. Assim, não sei se vocês têm a mesma opinião, se vocês já leram ou tal, mas eu acho o fã da série muito chato porque ele não sabe conversar com o fã da história em quadrinho. Ele sabe falar assim, você fica quieto. Pelo menos todos os fãs que eu conheço agora ficam diminuindo a história em quadrinho e engrandecendo a série. Então eu acho assim, tipo, aí você quer dar aquela opinião? Não, mas, ele podia fazer isso. Eu não quero saber. Aí fica chato, né, gente? Não sei. Eu acho que o Diego, que escreve review de série de super-herói, deve lidar muito com isso. Série é série, HQ é HQ. Porque, sabe, essa guerra de leitores de quadrinhos com quem só assiste a série. Acho que ele deve ter mais calejado nisso. Então vai lá, Diego. Você tem esse desabafo pra fazer também? É o que eu sempre falo. De série? Na verdade, o que eu sempre falo quando eu tô escrevendo uma review é que a cobrança do pessoal que assiste Arrow, Flash, Supergirl, por exemplo, é de que mas nas histórias em quadrinhos não é assim, mas nas histórias em quadrinhos acontece de outro jeito. Eu sempre gosto de deixar bem claro pro pessoal que são mundos diferentes. Você colocar no papel é uma coisa, você passar isso pra televisão é outra. E são públicos diferentes também. Eu acho que é um pouco diferente das séries que eu escrevo pra The Walking Dead, porque eu acho a série muito medíocre. E eu acho as histórias em quadrinhos com uma pegada muito interessante, muito bom, é muito humano. As coisas acontecem, se desenvolvem, elas têm início, meio e fim, e tem ápices muito importantes. The Walking Dead, pra mim, é uma série que ela tem season premiere e season finale. É o primeiro episódio e o último episódio. Ela não tem mais nada no meio, ela é cansativa. E as histórias em quadrinhos não são assim. Eu acho que The Walking Dead é o tipo de série que foge um pouco à regra que eu prego quando eu escrevo as reviews, que eu falo que tem que ser diferente mesmo. Eu acho que The Walking Dead tinha que começar a se basear mais no que está escrito nos quadrinhos, porque aquilo lá
é bom, é uma maneira de você demonstrar como aqueles personagens eles têm que se relacionar naquele mundo e o que eles podem fazer. Para as outras séries eu já acho importante ter essa separação, porque são públicos diferentes. Você está colocando ali o Flash, o Arqueiro Verde, uma emissora muito jovem, que tem um público demográfico diferente de quem lê as histórias em quadrinhos, que precisa desenvolver relacionamentos de uma maneira que nas histórias em quadrinhos não precisa. Você pode conseguir passar 20 páginas ou um arco de 5 números só com um Arqueiro Verde preso numa ilha. Você não consegue fazer isso com uma série. Você tem que ter esses outros desvios, tem que ter outros personagens e tem que desenvolver todo mundo. Mas eu acho que The Walking Dead, ela se valorizaria muito mais se ela pegasse o material das histórias em quadrinhos e empregasse dentro da série. Pelo menos para não ficar tão irrelevante. Porque é uma série que se você assiste o primeiro episódio, que é uma continuação do episódio anterior da temporada passada, você assiste o episódio que geralmente acontece antes do hiato, que é antes da série dar aquela pausa, e você assiste o último episódio de novo, você não precisa assistir os outros. Exatamente. Eu concordo com isso, porque foi realmente entediante. Como eu falei, lê a história, porque o quadrinho, ele consegue criar tensões que você realmente se importa com o que está acontecendo. Aquelas tensões que a narração cria, realmente te prendem na narrativa toda. A série não faz isso. A série faz um excelente primeiro episódio, o primeiro ou o segundo episódio, aí depois, que nem você falou, perto do hiato, eles fazem mais um, e aí no final eles fazem outro. E aquele meio, aquele buraco, e você fica muito, fala assim, passa logo esse episódio, porque eu quero ver as coisas legais acontecerem. Muito, muito, muito. Por favor. Eu falo assim, é uma série e uma coisa que me perturbava, é uma série de zumbi? Eu quero ver gente matando zumbi. Aí eu vejo eles criando problema entre eles ali, fazendo picuinha, sabe? De picuinha minha vida tá cheia. Eu resolvo todo dia. Eu quero ver mais ação, eu quero me importar com os personagens. Tipo, uma das personagens que, assim, eu gosto muito na HQ, já nem existe mais na série. Ela morreu na 3ª temporada. E o desenvolvimento dela é muito bacana. E aí, mas ela teve um desenvolvimento muito bacana na HQ que a série não fez. Simplesmente banalizou a morte dela. Então, foi mais uma que morreu. Você não consegue se importar mais com a pessoa que morre, sabe? E eu sempre achei muito interessante, porque mesmo nas revistas em quadrinhos, é sobre zumbis também, é sobre eles, mas é muito mais sobre como os seres humanos reagem sem lei, como eles reagem em grupos zumbis. Mas ela tem muito essa personagem que você falou que morreu na 3ª temporada, ela tem uma relevância muito grande e ela é muito importante. E dentro da série, eles conseguiram, em uma série que literalmente nada acontece por vários e vários episódios, nem se dá a se fazer o mínimo, que é desenvolver os seus personagens. Tipo, não tem nada acontecendo e os personagens não estão crescendo, não estão desenvolvendo. Ou quando crescem, como acontece com a Carol, por exemplo, ela passou por uma fase que ela teve uma ascensão muito grande na personagem, um desenvolvimento, e agora ela voltou a ser a mesma Carol chata que a gente não gostava antes. É complicado. É a mesma coisa que eu falei dessa inabilidade que os autores têm em criar momentos e desenvolvimento de personagens gays nas histórias em quadrinhos e continuar com esse desenvolvimento. É a mesma coisa que eles fazem com The Walking Dead. Eles param, eles chegam até determinado ponto e esquecem de tudo. Muito bem. Eu vou falar que eu não acompanho The Walking Dead, porque eu não comecei a ler os quadrinhos, eu fui ver a série as pessoas. Porque quando surgiu The Walking Dead era a série do momento. Pra você ser legal, você tinha que assistir The Walking Dead, né? Aí eu fui ver e eu pensei, gente, eu devo ser muito chato, porque eu não tô vendo graça nenhuma nessa série. Porque eu vou dar uma chance pros quadrinhos, é que é tanto quadrinho que eu já tô lendo. Não, com certeza os quadrinhos são muito melhores que a série. Bem, a série eu já larguei. Eu não sei se na 4ª ou na 5ª temporada, metade da 5ª temporada não foi mais. Eu falei assim, gente, tá todo mundo morrendo. Personagens que são legais, que poderiam ter uma história legal. Quando começa a ficar legal, morre. Não. Aí eu fiquei sabendo que o Abraham morreu também, que mataram ele. Eu falei assim, poxa, a morte dele é tão legal na história em quadrinho, tão legal, porque ele era também um personagem que eu gostava. Aí vão lá e me matam junto, todo mundo gostava. Eu falei assim, pronto, perdeu a relevância, perdeu a importância. O cara é importante e ele perdeu toda a importância na série. Eu falei assim, não, gente. É que The Walking Dead, tanto The Walking Dead como Game of Thrones, eles utilizam a morte como
como é que eu vou falar? Como algo muito real, que pessoas vão morrer porque aquele mundo é difícil e tudo mais, mas existe uma diferença muito grande entre o que Game of Thrones faz e o que The Walking Dead faz com as mortes. Porque Game of Thrones, ela consegue não só gerar o impacto da morte daquele personagem com uma cena grotesca, uma cena feia ou chocante, mas existe um impacto na história. The Walking Dead, as mortes, várias vezes, elas vêm só pelo fator do choque. É só pra chocar. Você gosta desse personagem? Então a gente vai matar. Mas vamos matar ele por quê? O que vai acontecer depois que esse personagem morrer? Essa personagem que morre na 3ª temporada, ela é esquecida. Sim, Não existe um resultado, sabe? E a morte precisa, ela não pode ser banalizada dessa forma. Então, aí o que acontece? Você tem esses muitos pessoais aí que na verdade, as melhores partes da história que eles aclamam tanto vem de um outro recurso que é o quadrinho. E que no quadrinho os personagens são muito bem desenvolvidos e a pessoa que poderia ser um consumidor de quadrinhos por conta da série acaba não sendo e acaba sendo chato também, além de tudo. E aí vocês sabem que eu tenho pavor de gente chata, então é um desabafo. Esse é o lema da Tamires aqui no Volta Nerd. Eu tenho pavor de gente chata. Ah, não, muito mimimi, pra mim não. Mas aí eu acho que eu vou dar um desabafo que contrapõe o teu, Tami. Que leitor de quadrinho pode ser muito chato. Muito chato, gente. Ele quer ser tão dono do personagem que ai de quem vai mudar aquilo. Ai da série que quando você vai adaptar pra uma série, vai adaptar pra um filme e não faz exatamente do que você queria, sabe? Especialmente leitor de Marvel DC. Porque, eu comecei a ler quadrinhos em 1980 e ela se acha dona do... Ok, eu adoro quadrinhos, gente. Eu não tô menosprezando você, leitor de quadrinhos que acompanha o Terra Zero. Eu tô falando de pessoas que não entendem que se você gosta do Homem de Ferro só porque você gosta do filme da Marvel, a pessoa... Aí tem gente que vai lá e te acusa de poser. Mas você é poser? Porque você não conhece o personagem, você não sabe que ele, em 1972, fez isso, aquilo. Você não sabe que o nome da avó dele era tal. Gente, às vezes você assiste, gosta e realmente gosta do filme, gosta da série. Isso não faz dela menos que você. Se você tem interesse de acompanhar quadrinhos ou não tem esse tempo, você entende? Não é um direito você não acompanhar o quadrinho. Ai, eu até vi quem que falou isso, Débora, assim, na minha cabeça. Sim, esse mesmo. E outra coisa, gente, eu já vi em muitas discussões, não foi só uma pessoa, porque quadrinho é temporal. Não, gente, quadrinho é temporal, sim. Inclusive as roupas, os hábitos e as falas datam o quadrinho. E ele pode ser lido em outra época, com certeza. Só que você usar essa desculpa que ele é atemporal, não, tem elementos dentro dele que são atemporais, mas essa desculpa não cola, tá? Então, só pra deixar aqui também o meu desabafo com relação a algumas falas de fanboys. Você pega ali a proposta dos X-Men, por exemplo, e ela é atemporal, sim, porque nós estamos em um mundo que sempre vai ter esse problema, né, com racismo, com homofobia, mas mesmo assim o discurso ele tem que mudar, o assunto, o tema, ele pode sobreviver ao tempo, mas a discussão e as falas, elas têm a obrigação de mudar, sim. Uhum. Sim, porque a sociedade muda, né? As pessoas mudam. Não, é que teve uma discussão no grupo do Terra Zero, né? De uma pessoa que a Tânia vai saber quem é. Ai, porque o quadrinho vai ficar muito datado, porque a história de quadrinho boa é atemporal, não sei o que. Eu digo, gente, isso de ser datado, não tem como você fugir disso. Se você for ver os quadrinhos do Superman, em 1938, eles usavam máquina de escrever. Hoje eles escrevem as matérias pelo celular. Claro que tem coisas que vão mudar, porque os tempos mudam. Você não entende? Não tem como você cobrar de um quadrinho que ele seja atemporal, embora ele possa ter uma ideia atemporal, como você pode dizer, essa ideia da perseguição às minorias, mas só que o método de você usar essa ideia, a abordagem vai mudar, ela se adapta
gráfica pra época. Então, por exemplo, por que eu não posso colocar um herói tweetando? Ou um herói tirando selfie? Ai, porque isso vai datar. Não, ele simplesmente, esse herói, ele tá se adequando à sociedade que a gente vive. Então, né, assim como muitas falas lá nos anos 80 de gíria, a gente não vai entender agora, sabe? É uma das coisas que você precisa entender. Sim, a história você pode ler e reler sem problema nenhum. Só que ela é, infelizmente, datada ali naquela época e ela vai estar falando daquele contexto que ela tá inserida. Agora, o conceito dela pode ser atemporal. Infelizmente, tem muita gente que acredita que ainda como eu posso dizer? Que as histórias de antigamente são melhores. Assim como você vai dizer, as músicas de antigamente são melhores. Não. Eu acho que tem que ter uma atualização também no quadrinho, assim como a música vai passar por uma atualização, sendo que você goste ou não. Se você não gosta, não critica a esse ponto de dizer que as histórias que estão se fazendo agora, são datadas e porcaria. Não é bem assim. Então, depende do seu ponto de vista. Eu só quero deixar claro, né, que eu não tô menosprezando o leitor de quadrinhos e não tô menosprezando quem acompanha quadrinhos e compra fielmente por uma vida. Não tô menosprezando isso. Eu só acho que quem faz isso também não deve menosprezar, não deve ser chato com a pessoa que não faz isso, entende? Porque são pessoas diferentes, são públicos diferentes. Não precisa... Eu sei que quando você conhece um personagem, você lê, você sabe o potencial que ele podia ter pra adaptar, você queria que fosse desse jeito. É só, sabe, os seus quadrinhos vão continuar lá pra você ler. Se te incomodou tanto a série, que nem eu com a série do Arqueiro Verde, do Ergo. Chegou um ponto que eu não conseguia mais, porque eu, como leitora do personagem e da Canário Negro, me incomodou muito. Eu pensei, quer saber, eu tenho os meus quadrinhos lá, eu vou estar feliz e pronto. Não preciso ficar, entende? Não preciso ficar xingando quem gosta da série, não preciso ficar dizendo que se você gosta de Arrow, você é um burro, você é isso, você é aquilo, entende? Só mais respeito com quem é diferente de você. A gente pede mais aquela questão, tipo, se uma pessoa gosta de uma coisa mais atualizada, você não tem que desprezar aquilo que aquela pessoa gosta, porque afinal vocês têm gostos diferentes. É aquela coisa, se você não gostou, você não precisa ler, você não precisa consumir aquilo, você não é obrigado. Você lê o que você quer, né? Você é livre, mas você não vai desprezar o outro porque ele gosta e porque ele tá lendo. E ele tem uma opinião formada sobre aquilo. Eu acho que você tem que ser sensível ao ponto de ver, olha, eu gosto disso e não gosto disso, mas eu não vou deixar com que os outros tenham a mesma opinião que eu. Porque o bom do mundo, gente, é a gente ser diferente um do outro e ter opiniões diversas. E que a gente possa dialogar com essas opiniões. E não ser aquele cara chato que vai te enfiar a mão no dedo e falar assim, não, você não tem que gostar não, porque isso aí é ruim. Não, é relativo. O ruim é relativo. O bom também é relativo. Tem uma galera que cria um laço afetivo muito grande com esses personagens, né? O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, gente, é papel e não existe, isso daí é a posição de um autor, e a posição de um autor não precisa necessariamente ser a mesma que a sua, e nem deve. Às vezes é muito bom quando você se identifica com o material, né? Mas nem sempre você vai se identificar. Então, não se identificou com esse arco, daqui a um tempo, daqui a alguns meses vai ter um outro arco, talvez você se identifique. Mas o que a grande maioria não consegue é lidar com o não foi feito pra mim, então não presta. Nem tudo vai ser feito pra você. E o que é bom, que existem outras pessoas no mundo, né? E essa relação entre é meu, esse personagem é meu, não, ele não é seu. Ele é da Marvel, ele é da DC. E eu acho que é um pouco de infantilidade, na verdade, de quem tá lendo. Tem que ser uma criança muito mimada pra achar que tudo que fazem é pra você, né? Uhum. E não é. E não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum em que existem outros públicos, é importante. O problema são os extremismos sempre, né? Ai, meu Deus do céu, essa revista é um lixo, como você pode gostar disso? Eu acho que o interessante é você falar assim, né, eu não gostei, porque motivo 1, motivo 2, motivo 3... Mas se você gostou, você tem os seus motivos e bora lá, vamos procurar alguma coisa que nós dois gostamos, né? Pra poder discutir. E nem tudo é tão ruim assim que você não pode achar lado negativo, positivo, só achar lado negativo, né? Eu acho que você tem, se você quer criticar, você lê primeiro pra você criticar, mas também não veja só lados negativos, procura achar uma coisa legal também ali, pra você poder discutir com outros, né? Eu pelo menos, eu sou dessa posição. É uma coisa legal que quando a
gente gravou o podcast do Doctor Who, é que Doctor Who é uma coisa que tem muitas opiniões, porque muda muito o doutor, muda a temporada, e a gente conversando, várias pessoas com opiniões diferentes, cada um pode aprender um pouco do outro. Tipo, fulano gosta daquele episódio por quê? Porque ele gostou disso, daquilo. O outro não gostou porque pra ele não atingiu nessa forma. Ok, mas você conseguiu entender e conseguiu ver porque essa pessoa gosta daquilo. E se você não entende, pelo menos respeita, porque, sabe, ninguém é obrigado a gostar de tudo que você gosta. É tipo isso, né? Exatamente. Alessandra, você também compartilha da nossa opinião? Sim, compartilho. E faço isso mesmo. Se eu não gosto de uma coisa, nem questão de séries que vocês falaram também, eu não gosto nem de Arrow, nem de Flash, nem The Walking Dead, de Game of Thrones, tudo porque eu acho que o material de origem é melhor. Eu acho o quadrinho melhor do que a série, eu acho o livro melhor do que o filme, do que a série. Então, ao invés de eu ficar assistindo toda semana, reclamando, falando que os fãs são burros, porque gostam daquilo, eu simplesmente não assisto mais, só fico com o gibi ou com o livro, todo mundo fica feliz. Melhor do que ficar procurando briga por esse tipo de coisa, criando caso por causa disso. Cada um tem que procurar aquilo que gosta, né? Se não gostar, vai procurar outra coisa. Tem outras por causa disso. Não menosprezar o outro, né? Eu acho que não diminuir o outro pelas escolhas que ele faz é essencial. É um mundo livre, afinal de contas, né? Com certeza. Tem um desabafo também pra fazer. Como eu falei, eu tenho alguns desabafos pessoais, porque cargas d'água você não acha número 1 dos mangás pra comprar nesse Brasil varonil. Que coisa! Você vai na livraria, eu quero o número 1. Você não encontra o número 1. Você encontra o número 2, número 3, número 4, número 5, e o 1. Cadê? Só em evento, né, às vezes. Sim, é muito ruim, porque você fica tipo, falta a primeira parte, aquilo que você precisa, então você começa já perdendo alguma coisa. Eu sinto assim toda vez que eu quero ler alguma coisa. Eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa. Se eu achar o número 1, eu fico feliz de alguma coisa. Então você já cata assim, e coloca debaixo do braço. Então, por favor, editoras de mangás, né, que cuidam dessa parte, por favor, façam mais números 1, porque a gente gosta do número 1. A gente quer ler o número 1 e depois a gente lê o número 2. E aí depois a gente lê o número 3, né? Eu me sinto mal, assim, porque eu não posso comprar o número 1, não posso adquirir o número 1 de um... Eu tô com 2 ali na minha estante que não tem o número 1. Isso me irrita, falta ali pra completar. Eu não sei se vocês têm algo que incomoda também nesse nível. Não, eu não acompanho muito mangá. Eu acompanhei uma época, hoje em dia não. Mas acho que encadernado eu sinto isso, porque às vezes eu vou comprar um encadernado e compro o volume 2, o volume 3, eu não encontro um, ou então nunca chego próximo, que nem o da Mulher Maravilha. Eu tenho 1 e 2 e pra completar o arco eu tenho 16. Mas eu não sei se um dia vai vir um terceiro pro Brasil, porque nunca mais será no final de dia. Tá entrando no outro deles editorial da empresa, então sei lá. É triste, né, você não conseguir completar a sua coleção. Tá. Pessoal, vocês estão com a gente ainda? Diego, Alessandro, vocês estão cansados? Tem mais algum desabafo pra fazer pessoal aí? Eu queria que a minha conta de luz estivesse mais barata. Isso, todos que pagam conta. Eu tenho um desabafo pessoal fora tema. Boa. Abaixa a nova reforma da Previdência Privada, porque a gente não quer trabalhar 40 anos. Personagens, gente. Desabafem sobre personagens. Eu sei que a Débora quer falar sobre um, que é polêmico. Não. É porque eu tenho alguns que eu não gosto. Eu não gosto do Dick Grayson. Eu sei que o pessoal ama o Dick Grayson e acha que ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, é intocável. Eu acho ele um paspalho. Ele é trouxa, ele é um cretino com mulher. Ele namora uma e flerta com outras, ele trai. Ele é um pau mandado de Batman. Se o Batman manda ele se fazer de morto, ele se faz de morto. Literalmente, já aconteceu isso não faz muito tempo. Eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu também não gosto de Batman, mas eu acho que o problema do Batman é
editorial, porque ele é muito saturado, ele é terror, depois morreu no berço. Tá todo mundo feliz, que desanima todo mundo. Não é muito chato. Tipo, episódio ali no final, a Mulher Maravilha fala: foi legal voltar a ser criança. Eu não sou criança desde os 8 anos. Deixa de ser tão desanimador, deixa de ser tão chato. Eu não gosto mais, eu acho também chato porque o roteiro apela muito pra ele, porque o cara vem esse Darkseid, né? Porque, tipo, porque o roteiro quis que ele vai ser esse Darkseid, porque ele tá em tudo quanto é revista DC, tá uma chatice. Assim como outros personagens, eu não gosto disso. E eu não gosto da Lana Lang. Por quê? Porque a Lana é uma personagem que ela serve como amiga adolescente do Superman. Sempre que tentam colocar ela na vida adulta do Superman, ela é uma droga. Ela fica desde uma época que ela abandonou o marido e o filho pelo amor que ela tinha pelo Superman, que ela nunca conseguiu superar aquilo. E ele falou: Lana, eu não vou largar a Lois, eu amo ela. E a Lois estava numa guerra, cobrindo uma guerra, e ela fazia uma cadeira da Lois pelas costas. Mas ela não ama você, ela ama o Superman, ela não quer os laços. Entende? Isso eu sei que não é personagem, que a personagem não existe. É roteirismo, querem mostrar uma mulher que nunca superou um homem. Mas sempre que coloca a Lana na vida adulta do Clark, ela é esse personagem que nunca superou e fica com aquela coisa, fica me chato. E eu também não gosto da Lana de Smallville, porque eu não aguentava aquela atriz que durou 7 temporadas. Pronto, falei. E que ainda aparecia de vez em quando ainda pra dar o ar da graça. Enfim, eu vou desabafar. Quando o Clark e o Lois iam dar seu primeiro beijo, quem é que apareceu? Lana. Eu não vi a hora de ela sair. Sim. Eu acho que eu falei meus personagens que eu não gosto, que eu coloquei pra fora. Então, assim, tem mais que eu não gosto, mas os principais são esses. Alessandra, quais personagens que você não gosta? Como eu só leio uma variedade muito pequena de gibis, eu só leio praticamente só Superman e aqueles que estão lá perto dele, que acaba tendo crossover. Então, minha questão com o personagem, eu acho que deveria ter sido no editorial, não sei, porque comigo não é nem que eu não goste do personagem, é que eu não gosto de como ele está até agora, né, que é o Shazam, o Capitão Marvel. E ele começou, pra mim, no passado ele era melhor, ele era um dos meus personagens favoritos, que ele me passava uma aura mais de bondade, que ele era um garoto bonzinho, tá? Ele era muito bom, por isso que ele foi escolhido pra ser o Capitão Marvel. E agora, depois dos 952, aí ele ficou um garoto rebelde, que tem a possibilidade de ser bom. E isso pra mim, me deixou muito decepcionada. Não gostei do que fizeram. E até agora em Rebirth, agora não teve foco nele mesmo. Eu não gostei dessa parte, do que fizeram, dessa mudança do personagem, do Billy Batson. Eu preferia quando ele era um bonzinho, um garotinho de bom coração, que foi escolhido pra ser o Capitão Marvel. E não um cara rebelde, um adolescente rebelde. E eu acho que se tiver filme, né, realmente se tiver o filme dele, infelizmente eu acho que a versão, infelizmente pra mim, né, a versão que vão escolher vai ser dos 952, que ele é o rebelde, e não um garotinho bonzinho. Personagem que eu não gosto mesmo, não tem. Pelo menos nos que eu leio, né? Não tem nenhum que eu realmente não goste. Que bom. Que bom. Isso é muito bom, você não ter porque também eu leio muito pouco, muitos poucos quadrinhos, né? Agora com o Rebirth eu comecei a ler mais. Eu tava pensando em começar a ler Marvel, mas cada vez me desanima mais de começar a ler. E aí na Marvel eu só fico nos filmes e nas séries. DC eu comecei há pouco tempo a ler. Comecei desde o filme do Homem de Aço. Então eu comecei em 2013 a ler Superman e DC. Leia Kamala Khan, já fica a dica. Marvel é uma que você pode acompanhar tranquilo, porque ela não tem sofrido com editorial, não. Ela é muito bonitinha. Até agora não tem sofrido. A Débora me recomendou, agora eu me apaixonei. Já sei, então, por onde começar com a Marvel. Isso. Diego, você, quais os personagens que você não vai? Eu não gosto da Batgirl. Mentira. Eu ia falar assim, não, como assim? Eu fiquei chocada. Eu vi o fundo da Batgirl com o Diego. Uma provocação direta a Débora. A vingança. Não. Eu gostava do Nightwing, do Asa Noturna. Não, eu não gosto, eu detesto o Deadpool. E isso é sério.
Eu acho que é um personagem. Eu acho que é um personagem que eu acho que o Deadpool ele funcionou bem no cinema, né? Porque é bobo e a gente tava cansado da mesma fórmula de sempre. Foi ali um filme com sangue, com uma faixa etária mais elevada, né? Diferente daquele mundo algodão doce e unicórnio da Marvel, sempre muito vizinho, muita comedinha. Ele tem uma comédia, uma pegada mais madura, né? Mas eu acho o personagem nas histórias em quadrinhos, desde quando ele foi criado até hoje, pedante ao extremo. Já tentei gostar, eu já cheguei a gostar de algumas versões dele em grupo, mas nas histórias em quadrinho dele mesmo, solo, eu custo a passada do primeiro volume. É um personagem que eu não gosto. E outro personagem que eu não gosto, e esse é muito polêmico, é o Homem de Ferro. Eu detesto Tony Stark. Nos quadrinhos também? Nos quadrinhos também. Eu acho que o Tony Stark... eu acho que o Tony Stark ele tem um arco bom nas histórias em quadrinhos, que é o que todos os fãs do Tony Stark usam pra defender o personagem, que é o único arco bom que ele tem, que é o Demônio na Garrafa, né? Quando ele lida com alcoolismo e tudo. Mas depois o personagem virou aquele cara super inteligente, super mulherengo, super foda, bilionário, ele tem tudo, ele é engraçado e, cara... não é o tipo de personagem que eu consigo me relacionar, porque eu não sou bilionário, eu não sou heterossexual, eu não pego todas as mulheres, eu não tenho uma armadura, eu não sou... meu humor não é maravilhosamente bem, que eu consigo sair de qualquer situação. Então acho que ele foi se transformando em um personagem que eu não consigo me relacionar, eu acho sem graça. Pobre menino rico, né? Então não dou conta. Deadpool e Tony Stark, Homem de Ferro. Os personagens que eu menos gosto. Bom, o que eu menos gosto é o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Gente, eu acho que ele consegue ser aquele que não sai de uma imaturidade. Não é que ele seja imaturo, mas ele não sai daquela linha que ele começou e não terminou. Sabe aquela, tipo, sempre do mesmo, sempre do mesmo, sempre do mesmo, sempre do mesmo. E esse mesmo também não... Eu acho que é a mesma coisa que você sente com o Deadpool. Não me agrada, sabe? O humor dele não me agrada. O jeito com que ele fala demais não me agrada. E o Deadpool também é a mesma coisa, fala demais. Não. Quem fala demais sou eu. Eu sou uma pessoa normal. Eu resolvo meus problemas na palavra. Se eu sou uma super-heroína, eu não ia usar minhas palavras. Eu ia usar o meu poder. E olha, Homem-Aranha... Meu pai tentou fazer eu gostar de Homem-Aranha. Meus tios tentaram fazer eu gostar de Homem-Aranha. Eu tentei assistir quase todos os filmes do Homem-Aranha pra ver se não é gana da quadrinhos, né? De repente, numa outra mídia resolvi o problema, não consigo gostar. Mas é assim, é pessoal. Eu entendo quem gosta do Homem-Aranha. Eu não vou dizer assim, não goste do Homem-Aranha. Mas ele é um que não vai, sabe? Eu acho que as histórias dele estão cada vez piores, do Peter Parker. Eu não sei do Miles, eu preciso ler, mas não. Se eu achava ele chato quando ele tinha história boa, agora que ele não tem uma história mais decente, agora que eu não vou gostar mesmo. E não é falta de tentar, eu já tentei, sério, gente. Mas é aquilo, você sente simpatia por alguns personagens e por outros você não sente. O Homem-Aranha é um que não vai. E foi uma das primeiras histórias em quadrinho que eu tive contato, por sinal. Foi o X-Men e o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não foi. Eu acho que foi um dos desenhos que eu ainda achava ele mais legalzinho, assim. Mas não sei o que acontece. Eu e o Homem-Aranha não batemos, assim. Nossos santos não batem. E não bate. E outro que eu... aí é complicado. E aí eu vou tentar me justificar de uma forma, assim. Porque o problema não é realmente o personagem... É o popularismo que tá se tornando e que tem pessoalmente me chamado a atenção, porque eu trabalho com adolescentes e adolescentes eles veem uma coisa e eles começam a amar aquela coisa, assim. A mídia transforma eles. Que é a Arlequina. Gente, a Arlequina, ela tem uma história, um arco de histórias, assim, que é complicado. Ela não é uma heroína pra se gostar. Ela é uma heroína pra se ter pena. Uma heroína, não. Uma, né, anti-heroína. Uma personagem. Pra se ter pena dela. E as pessoas não sentem pena dela. As pessoas querem ser como ela. E eles idolatram essa relação abusiva que ela tem com o Coringa. Eu acho isso tão, assim, de mau gosto, sabe? Eu acho que ela poderia servir de um alerta pra mulheres não entrarem nessa vida de uma relação abusiva. E se tornou o contrário, sabe? Se tornou uma propaganda de um romantismo
que não existe, principalmente por causa do Esquadrão Suicida, mas antes até nas animações, eu sentia pena dela nas animações. E aí eu vi aquele boom de, nossa, Arlequina pra cá, Arlequina pra cá, e as mulheres indo de fantasiadas nas Comic Cons, ou usando como fantasia de festas da fantasia e tal, porque é uma personagem meiguinha, né? Ela é toda queridinha, ela fala, ai, pudinzinho, ai, meu pudinzinho e tal, né? E você sente aquilo, ai, se seus amiguinhos são de dela, que é um background não muito bom. Na verdade, pra mim, ela tá sendo mais perturbadora do que qualquer outra coisa, assim. O caminho que vão dar pra ela, eu acho complicado. Se ela virar um padrão, né? Esquadrão Suicida, que a Margot Robbie popularizou muito a personagem, ela foi a personagem, ela no filme mostrou isso, que ela abriu mão da vida dela, da sanidade dela pelo Coringa, né? Tipo, na hora... Isso não é uma coisa escondida da história dela, é uma coisa que tá lá. Ela não é uma mulher forte. Ela, entende? Ela não é uma heroína nem da própria história, nem da própria vida. Então, é chato mesmo essa apelação em cima da personagem. Transformar ela num evento, você querer criar isso, né? Mas tem algumas histórias que ela se livra do Coringa, né? Mas ela cai... sozinha. Mas ela cai em outros relacionamentos que também não são legais. Na verdade, o que eu vi é um que ela se junta com a Era Venenosa, e a Era Venenosa ajuda ela a superar, né? Mas mesmo assim, depois ela retorna pro Coringa. E, né, é triste, assim, saber. Aí cria na cabeça das pessoas que ela gosta de ser maltratada, então ela merece isso mesmo. E deixa os dois lá. E isso tá minando a cabeça de outros, né? Esse é o problema, assim, que eu vejo maior. Não é ela... Seria muito legal de realmente quem ela é. Só que eles ainda criam esse vínculo de prisão com o Coringa, sabe? Inclusive, ela tem filho com Coringa. E é tipo, totalmente complicada, assim. Eu acho ela uma personagem complicada que poderia ser melhorada com o tempo. Igual a Estelar. Se a Estelar mudar a história, talvez ela se torne muito melhor. E tem uma outra que também é queridinha de muita gente, que eu não suporto. Acho a pessoa mais mimimi da face da Terra nos quadrinhos da Marvel, que é a Jean Grey. Eu não gosto da Jean Grey. Eu acho ela é super poderosa, tá? Ninguém nega isso. Ela tem a Fênix lá nela, a Fênix negra, tudo bem. Mas que mulher mimimi. Gente, cortou teu áudio. Que mulher mimimi. Eu não suporto, sério. Não vai. Dos X-Men, ela é aquela personagem que eu não consigo entender. E aí, é uma questão de compreensão, entender porque as pessoas gostam dela. Que assim, tudo... Sabe qual é o problema com a Jean Grey? É que eu conheci ela no desenho do X-Men Evolution. E ela era tão chata. Escate. Ai, cala a boca. Não, mas ela é chata assim também. É em tudo, sabe? Ela é torturada e tudo, sabe? Mas ela fica se prendendo. O Professor Xavier, ou é o Wolverine, ou é o Scott. E aí, o duro é que enquanto ela tá com o Scott não se desenvolve. Aí, quando o Scott tá com a Emma, ele se desenvolve. Aí, volta a Jean Grey. E aí, ele diz coisa assim, tipo... Poxa, parece que ela é uma prisão, sabe? E ela é um ômega. Ela pode ser incrível, mas ela acaba não sendo. E aí, ela fica limitada aos dramas da vida, assim, sabe? Ela fica limitada àqueles dramas românticos e aquele drama que ela tem uma coisa presa nela que ela não consegue se libertar, mesmo adulta, e que ela não sabe lidar com os problemas dela. Isso é chato. Mas assim, uma coisa que eu não gosto da Jean Grey é porque ela acha tão nojenta ela ser casada com um bote que tá com o Logan. E ela sabe que o Logan realmente gosta dela. Naquele, sabe? É uma coisa que eu não gosto de gente que fica insinuando coisa em vez de ser ou não ser. Fica, ai, Logan, eu sou casada com o Logan. Ai, não sei o que, você sabe que eu gosto do nome Scott. Ai, mas eu te entendo, mas Scott, eu sou uma das pessoas que entendem o seu filho. Vai ser chata assim no outro lugar. Entende? Para de se fazer, mulher. Ela fica se fazendo muito. Eu te entendo, amiga. Sim, eu não sei. Eu só sei que é isso. Esses personagens, infelizmente, eles não me descem. Não vai. Mas tudo bem. A gente tenta. Eu ainda tento, assim. Eu não vou dizer que eu parei de tentar gostar deles. Não. Inclusive, estou pretendendo ler sobre o Miles. Mas vamos ver. Pode ser que mude, pode ser que não mude, pode ser que fique na mesma. Então,
Vamos ver. Mas alguém tem alguma coisa pra comentar? Algum desabafo? Alguma coisa que esqueceu de falar? Acabei de pensar aqui agora, que falou aí na Arlequina, eu lembrei do Coringa, que é um personagem que as pessoas amam e eu não sei por quê. Por que as pessoas gostam tanto de um vilão, mas talvez o pior vilão, mais terrível, mais malvado, faz as coisas. Assim, eu acho que uma história dele contra o Batman, que eu fiquei, gente, como é que as pessoas gostam disso? Porque a morte na família, eu acho que ele consegue destruir toda a Bat-família. Eu fico, gente, como é que as pessoas gostam do Coringa? Acham ele legal, sei lá. Achei impressionante. O Coringa, ele não é bem um vilão que você consegue entender a motivação dele, né? Não. Porque tem vilão que ainda tem uma motivação e você ainda entende alguma coisa, mas ele não, ele só quer ver o circo pegar fogo, ele só quer enterrar a vida das pessoas porque ele é mau. Só. Tipo o Lex o apelo do Coringa veio muito também por causa das animações, né? As animações, ele não é tão monstruoso quanto ele é nas histórias em quadrinhos, ele é puxado por um lado mais cômico. Acho que no imaginário geral da galera ficou mais esse Coringa. E aí você pega lá a trilogia do Nolan, que é super atuada, e você tem aquele Coringa que é um psicopata, mas que ao mesmo tempo ele tem aquela pegada bem humorada que relembra um pouco as animações. Só que você para analisar o personagem desses anos e anos e anos de papel e você vê que não tem como você simpatizar com ele. Não, é assim, como fã Batman, eu entendo ele assim, ele é o oposto perfeito ao Batman. Então não é que eu goste dele, eu entendo ele como aquele vilão que atormenta o Batman e que mantém o Batman querendo fazer justiça. E só, ele não sabe. É estranho. Eu, sinceramente, quando eu vejo mulheres que gostam do Coringa, eu acho isso tão difícil, tão doentio. Eu penso assim, o Coringa, ele é tudo que uma mulher devia não gostar num homem, entende? O relacionamento abusivo dele com a Arlequina, o que ele fez com a Bárbara, entende? Ele diminui tanto a mulher, e você vê mulheres que amam o Coringa e que fazem cosplay do Coringa. Eu acho tão esquisito. Eu não tô julgando as pessoas dizendo que elas são boas, mas pra mim, eu não entendo. Eu acho muito errado. Realmente não é um personagem a se gostar. Talvez pela importância dele você releve, mas... mas eu já vi no Twitter gente falando, gostando mesmo, mas eu acho que foi depois do Esquadrão Suicida que colocaram o Jared Leto, aí ele é famoso. Só falando, nossa, olha só esse Coringa, uau, amo Coringa, eu preciso de um Coringa pra mim. Meu Deus do céu. Eu não quero nem perto. Quem quer um Coringa pra si? Você podendo ter um Superman pra si, você vai querer um Coringa. Pois é. Amiga, você precisa de se internar. Só isso. De repente se interna e acha Coringa, né? Vai que... Vai procurar no lugar certo. Vou encerrar aqui o podcast, né? Eu quero agradecer muito ao Diego e a Alessandra pela participação, foi uma honra, é muito legal. Eu acho que o Diego é tão marvete quanto eu sou decenalta. Então, um dia a gente tem que fazer um Volta Nerd Marvel vs DC com o Diego. Meu Deus. Vai sair sangue pela caixa de som. Não, eu vou ficar dividida aí, não façam isso comigo. Por favor. Mas foi muito bom, obrigada Diego, obrigada Alessandra por virem aqui com a gente. Eu digo mesmo. As opiniões de vocês acrescentaram bastante. E você, ouvinte do Bolsa Nerd, que já escutou a gente antes, deve estar sentindo falta da Amy. A Amy, ela saiu do Bolsa Nerd, ela vai seguir projetos pessoais. Vocês podem acompanhar o blog dela, Depende do Ar, onde ela fala de cultura vintage e tudo mais. Lá tem as redes sociais dela, Twitter, Tumblr, onde ela vai postar os projetos dela. Então, você querendo seguir ela, você pode encontrar ela por lá. E agora foi a hora do Jabá. O meu Jabá vai do Terra Zero, sigam Terra Zero. Como é que chama? Bolsa Nerd. A gente tem mais 3 gravados, 4, né? Revila da Fera, falamos de Doctor Who, falamos Mulheres da Cultura Pop. E um Bolsa Nerd sem inverso é esse que nós falamos que nós gostamos, foi o nosso primeiro, que falamos um pouco de nós. É isso. Agora eu vou deixar Diego, você pode fazer o seu Jabá. Que delícia, Jabá.
Me sigam no Twitter, @DiegoAntunes22. E tem também o meu site que eu escrevo com outros amigos, que é o gaynerdbrasil.com. Quem quiser ler review de série de super-heróis, eu também tô no seriemaniacos.tv, fazendo a cobertura de Flash, Arrow, Supergirl e também de Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, então é você que faz? E eu lendo você nem aí. Não, e eu já tinha dito, né, Tami? Olha, Diego, faz review de série. Mas você não falou, você não falou qual era o site. O que você lê? Momento da Tami Tiete. Eu fiz isso já em 2 podcasts, não é possível. Você lê qual? Qual série que você lê? Eu leio todas as que eu acompanho. É que eu assisto muita série, então a gente acaba vendo muita coisa. Eu gosto de spoiler, amo spoiler. É verdade. Eu amo spoiler, então, nossa, sempre. Leio todos os tipos de spoiler que você possa imaginar. Mas o Arrow, o Flash, essas séries da CW, ultimamente, eu não tô acompanhando, então eu leio review pra ver qual que eu vou assistir, né? Ela vai largar Flash, então, né? Porque eu tô metendo pau em Flash tem um tempo já. Não, Flash tá complicado. Não, quem acompanha Flash pelas reviews do Diego tá mal. Não acompanha, na verdade, não acompanha, para. Parou. Vai estar Alessandra, você tem seu jabá? Me sigam lá no YouTube, é o meu canal Só Alê, S-O-Alê. Aí lá vão ter as outras redes sociais, no Facebook e no Twitter. Aí eu falo sobre filmes lá, então, mas a maioria dos filmes são blockbusters, então são filmes de super-heróis. Os melhores, não, brincadeira. Você tem seu jabá? Eu tenho meu blog, que tá um pouco parado, porque eu estava a corrigir provas, finalizar o bimestre de muitos dos meus alunos que choraram esse ano, muito por nós, mas eu tô para colocar alguns encaminhamentos aí que eu fiz com eles. O meu blog agora eu uso séries, filmes, desenhos, músicas que dá para usar em sala de aula, então é muito mais para quem gostaria de ver como usar isso historicamente dentro de sala de aula. E provavelmente farei um 13 Reasons Why, porque tá gerando muita polêmica aí na sala de aula. Eu gostaria de falar porque ela vai ser uma série que vai ser bem importante para todo professor que quiser assistir. Deveria assistir para poder direcionar esses pequenos seres adolescentes que nós temos, bonitinhos. No Twitter, 213, se quiserem. Sim, o Bolsa Nerd tem Twitter também, podcast Bolsa Nerd. Tá, então é isso agora, os recadinhos da paróquia do Terra Zero. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, fanpage, o site. A gente falou da diversidade da Marvel, a gente tentou fazer uma cobertura bem completa disso, de fazer no site. A gente também tem reviews de quadrinhos, opinião, nossas opiniões sobre as coisas, que a gente tem buscado dar uma material de qualidade para vocês. E também o padrinho do Terra Zero, que você quiser ajudar o site a crescer, esse dinheiro não é para benefício próprio, é para manutenção do site, que é com R$5 por mês, você participa do grupo fechado do Facebook, né, onde você vai ter com algumas informações a mais, discussões e tudo mais, a Patrulha dos Patrulheiros. Com R$10 você vai receber a newsletter, que é feita pelo Felipe Mortelli e o Fábio Sarmento. Às vezes eu participo, às vezes eu participo também, onde ele realmente sempre passa na semana, é bem interessante. Se você gosta de geeks, assina a newsletter, porque o Mortelli pira nos geeks. E com R$30 por mês, você vai receber agradecimento nominal no podcast e pode participar de um como pode redação ou one shot. E é isso, muito obrigada. Nós sabemos que falamos de algumas coisas que podem ser tocadas na ferida. Sabemos que ofendemos alguém, desculpa, não foi nossa intenção. A gente só falou coisas que nos ofendem, que a gente não gosta, mas nós respeitamos quem gosta disso. E respeito sempre, tolerância. E muito obrigada. Sigam o Bolsa Nerd no Twitter também, podcast Bolsa Nerd. E acompanhem nossos programas e dos nossos amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Pica. Tchau, gente. Tchau.